Se ela falasse assim, ó, o produto vai chegar na tua casa no dia X, chegava 5 dias antes. Vendedora de R$500 mil, cara. R$500 mil, tá? A mulher vendia e a Ellen se questionava, cara, eu não sei o que é que tu botou na cabeça dessa mulher ali. Mas sabe o que é que foi? Ela era uma boa ouvinte, audição ativa, e ela acreditava demais no produto, Paulo. Demais, assim, ó, muito, cara. Ponto. É isso que você acabou de falar, ela tinha segurança. Se ela falasse assim, ó, o produto vai chegar na tua casa no dia X. Confia em mim que vai chegar. Isso, chegava 5 dias antes. Que era uma estratégia que ela já usava. Ela já dava 5 dias, então ela nunca errava. Então ela tinha muita confiança. Mas eu levava ela na fábrica e o empresário, ele tem que ter, ele saber vender o sonho dele. Todos os dias, ou uma vez por semana, né? Se tiver muito corrido, pega essa pessoa, tem essa conversa com ele, né? Mostra onde você quer chegar, mostre de onde você saiu, mostre as dificuldades que você passou, inclua esse profissional dentro do seu sonho. E foi isso que eu fiz com ela. Você está pronto para transformar o seu negócio? Bem-vindo ao Braço Direito, o lugar onde destravamos o potencial empresarial que existe dentro de você. Aqui compartilhamos histórias inspiradoras, dicas práticas e estratégias que realmente funcionam. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e torne-se o líder que a sua equipe e o seu negócio precisam. O Braço Direito não é apenas um podcast, é o seu mapa para conquistar o poder real dos resultados da sua empresa. Vamos juntos destravar o potencial da sua empresa. Você está batendo as suas metas? Estamos começando mais um episódio do podcast O Braço Direito. E esse episódio de hoje ele é muito especial e é por isso que eu estou bem entusiasmado. Eu estava esperando há um tempão. Nós vamos falar aqui sobre vendas. E aqui do meu lado direito, né, o meu braço direito, nós estamos com a Ellen para estar discutindo sobre esse assunto. Eu sou o Erivelto, seu anfitrião e guia nessa jornada de muito conhecimento e muita troca com esse cara aqui, o Paulo Osório, que ele é mentor de líderes comerciais. Olha isso daí. Eu conheci o Paulo há um tempão atrás, né? Então eu sei justamente as técnicas que ele usa e eu acabei caindo, tá? Eu acabei sendo contratado ali pela empresa que ele trabalhava na época. E recentemente eu precisando de criar processos na minha empresa, na Vasicor, eu acabei trazendo ele para dentro da nossa empresa para ele estar nos ajudando. E o resultado foi excelente, tá? Por exemplo, nós batemos a nossa meta o mês passado e a gente teve a gente tem uma grande dívida, né, com o Paulo, porque a gente está muito feliz. Eu acho que o vendedor ou o dono de empresa, ele fica feliz, né, quando a gente está batendo a nossa meta. Paulo, então, cara, Paulo Osório, daqui a pouco ele vai tá dando ali o arroba dele, ele é mentor de líderes comerciais, só para reforçar, olha o tamanho desse cara, tá? Paulo, mas conta pra gente, cara, como que você entrou nesse mundo do comercial? Vamos lá, Erivelto. Primeiro, muito prazer de estar aqui. Já assisti os episódios, já estava ali bem antenado como é que vocês estavam fazendo as conversas, fiquei muito feliz mesmo. E rapidamente, Erivelto, deixa eu te falar, o trabalho que a gente fez com a Vasicor foi algo maravilhoso. Eu acho que foi uma grande divisor de águas na minha própria carreira, assim. Porque a gente sabe, a gente é vendedor, a gente tem essa história como venda, em vendas como um todo, só que sempre é aquele desafio, poxa, o Erivelto quer me chamar lá para ajudar nos processos comerciais, mas eu nunca vendi vaso, né? Como é que eu vou ajudar eles? Como é que vai funcionar? Produto físico, Produto físico e tudo mais, né? Uma indústria, não sei se tu já tinha trabalhado nesse... Até já tinha, mas não tão nichado assim, né? Então, no início foi aquele susto assim, poxa, será que eu realmente posso ajudar? Mas no final das contas, até para dar uma tranquilidade para quem tá vendo e escutando, quando você entende de processos comerciais, você entende de venda, entende de pessoas, entende de gestão de equipes, você pode vender qualquer coisa. Só você estudar a fundo, né? Só você realmente entrar nisso como um todo, né? Então, primeiro, eu só quis abrir assim, só para relembrar a nossa história ali na Vasicor, porque foi um trabalho maravilhoso e eu tenho muito orgulho. Ah, que bom. E sobre a minha história, até para não começar aquela coisa muito longa, tudo começou quando eu nasci e tudo mais, né? Eu sou do Paraná, morei por muitos anos em Curitiba. A minha história é bem baseada no varejo, trabalhei muitos anos no varejo tradicional de comércio de rua, em shopping por muitos anos. Em 2009 vim para Santa Catarina, também continuei trabalhando no varejo aqui,
trabalhei no comércio, trabalhei em shopping, trabalhei por legal. tudo, né? Até me tornar um líder de varejo. Um líder, gerente de loja, né? Bem tradicional mesmo. E naquele momento que eu virei gerente de loja, que eu tive minha própria equipe, começou os primeiros desafios de entender de processos comerciais. Porque no começo, por muitos anos, né? Até 2015, por ali, eu trabalho com vendas desde 2006. Era muito eu contra eu mesmo, né? Vamos vender. Independente de qual loja eu tô, que empresa que eu estou, vou vender. É isso, né? A partir do momento que eu virei gerente, eu realmente tive que ir atrás de mais conhecimento. Principalmente relacionado ao contato mais humano com a minha própria equipe. Fora clientes, no caso, né? O trato com a minha equipe como um todo. E tenho que confessar que foi uma jornada muito difícil no começo. Porque a minha carreira como vendedor solo sempre foi baseada em bater minha meta, em ganhar dinheiro e ser o melhor do time. Tinha mais jovem, né? Tinha um ego meio inflado, assim, no sentido que não valia a pena. Então foi um desafio, foi um grande baque. E ali eu acho que eu aprendi muita coisa. Passei por alguns perrengues também. Então tive essa carreira no varejo até mais ou menos 2017, quando eu fui para um outro nível de venda, que foi uma venda mais complexa. Entrei numa agência de marketing digital como vendedor, voltei a ser vendedor, né? E dali foi um grande trabalho. Virei vendedor, fui para supervisão, virei diretor. Fui o 13º contratado dessa agência, e quando eu saí de lá, mais ou menos 2 anos atrás, fiquei 5 anos lá. A gente estava com mais de 80 funcionários, um patamar muito grande de equipe comercial. Então foi um grande prazer fazer esse trabalho. Eu acho que ali foi onde eu conheci mais métodos. Conheci meu mentor, que é o Guilherme Nagel, foi o que me ensinou muito em relação à base de processo comercial, gestão de equipes, e devo muito a ele, então eu sempre coloco o nome dele na mesa, assim, para honrar o meu mestre. Legal. E ali da minha carreira da Blueberry, essa agência que eu trabalhei, fui para o ramo de consultoria. Pensei, bom, tem muita gente me procurando para ajudar a criar processos iniciais. E eu acho que pela minha história eu já posso começar a ajudar. Então eu comecei de maneira mais tímida, assim, né? Fazer consultorias. Até eu conhecer um projeto bem inovador, que foi uma empresa de software, que eu trabalhei também. Eles me contrataram para fazer uma consultoria. O trabalho foi muito qualificado, deu bastante resultado, e eles me convidaram para entrar na operação como diretor. E eu pensei, poxa, e aí? Volto para a direção, volto a ter uma equipe, que era uma coisa que eu estava sentindo falta, né? E também volto a um projeto inicial para ver se eu consigo fazer a diferença, como aconteceu na minha história antes. E eu resolvi aceitar o desafio. Então eu entrei nessa empresa por 1 ano e foi bem semelhante à história, né? A gente tinha lá 5 funcionários, e quando eu saí de lá, fiz o trabalho de 1 ano, a gente estava com mais de 20. De 100 clientes a gente foi para 800. Aprendi sobre software, porque era uma empresa de venda de software, né? Então foi um grande prazer, e eu também senti que era uma necessidade para minha própria carreira. Poxa, eu entendo de varejo, entendo de marketing digital, só que de software, tecnologia eu nunca trabalhei. Na vivência, né? Realmente me colocar à prova. E entrei à prova, fiquei muito feliz com o resultado, e hoje volto a fazer consultorias, porque eu vejo que os projetos mais amplos, de mais nichos, é o que me acende mais. Então esse ano voltei a fazer consultoria, porque eu vi que era o que a minha jornada estava precisando. Que legal. Mas o que te fez vir parar em Criciúma, cara? Olha, foi algo muito, muito louco, assim, porque eu era muito jovem na época, né, e eu tinha uma primeira namorada. E essa primeira namorada era de Curitiba, a gente namorou alguns anos lá. A família dela veio para Criciúma. A gente ficou 1 ano separado, porque, né, a distância é bem complicado. Isso lá em 2008, 2007, por ali. E eu resolvi me arriscar. Eu falei, poxa, vai que é a mulher da minha vida, vai que, né, o destino tá me fazendo ir para Santa Catarina. E eu vim. Não me arrependo, porque realmente aconteceu muita coisa boa pra mim aqui. Conheci a minha atual esposa também, conheci todos esses projetos. Não deu certo com essa menina na época, né? Mas, vida que segue, eu amei a cidade. Vou te dizer, Curitiba é uma cidade maravilhosa, minha mãe mora lá, tenho muitos amigos lá, sempre vou pra lá. Mas Criciúma bateu no meu coração, e mesmo que não deu certo aquele relacionamento, eu resolvi criar minhas raízes aqui. Foi muito legal. Como já dizia o Faustão, né? O amor e suas histórias, né? Exato. E é engraçado porque o pessoal se surpreende. Eles, tá, Paulo, mas por que Criciúma, né? De Curitiba a Criciúma. E o pessoal pensa, por conta de um projeto, de um trabalho, em alguma oportunidade. Eu falei, não, é por causa da minha primeira namorada mesmo. Ótimo, Paulo. Ótima introdução. E agora vamos pro campo de guerra, né? Pro campo de batalha, que o propósito do Braço Direito é justamente isso, né? É mostrar essas lições que a gente acabou aprendendo, né, no dia a dia, nessa nossa história
profissional. Ellen, até quando a gente pensa em como construir um time, né, seja ele comercial, independente do setor, o profissional que a gente busca é justamente esse profissional como o Paulo, porque ele acabou falando, né? Olha o que ele disse, sabe? Eu fiquei aqui só observando, porque é o tipo de perfil que a gente está sempre atento dentro da empresa. O cara ambicioso. Quer ser melhor do que ele mesmo, Isso. uma competição, né? Que realmente quer se destacar no mercado, sai ali do conforto, digamos assim, Total. e A acaba média, né? arriscando, né? Então, isso é algo que a gente vem buscando cada vez mais para essas pessoas ter essa motivação, né? O que motiva esse colaborador a realmente querer ser o melhor? Isso. Não é o lado, né? É o interno, realmente, todos os dias, principalmente no mundo comercial, né, Paulo? Nossa, Ellen, você falou um ponto que me chamou muita atenção, que é sair da zona de conforto. E eu acho que, às vezes, pode ser até por uma imaturidade, pode ser por um ego inflado, por um status. Muita gente, sem perceber, vai para a zona de conforto porque é algo muito fácil, né? Muito de rotina. E eu vejo que grandes pessoas que eu conheci ou que eu me inspiro, assim, em relação aos negócios, quando eu leio algum livro, uma biografia, ou vejo um pouco da história deles, eu vejo que eles têm pontos chaves na carreira que eles tiveram que sair dessa zona de conforto. E eu me inspirei nisso, porque era muito fácil eu continuar com a mesma equipe, crescendo a minha equipe, a empresa como um todo, no sentido de que é só eu continuar cumprindo o que eu faço todos os dias. Sim. E eu acho que isso é fundamental, mas até pelo que eu quero da minha carreira, eu senti que eu tinha uma necessidade de dar uns passos atrás e recomeçar em alguns projetos para eu aprender mais a respeito de algum nicho, de algo no mercado que está mais atualizado. Então isso fica um grande desafio, né, para quem tá assistindo, tá ouvindo. Às vezes não tem problema você mudar de projeto, de nicho, se você sente que vai ser fundamental para tua carreira. Sim. Então a primeira dica, né, Ellen, já foi, né? Porque quando o nosso público, né, a maioria deles que estão ali do outro lado nos assistindo, ele tá começando a empresa e ele tá formando o seu time. Só que enquanto ele tá durante essa formação do time, ele fica muito no operacional, né? E para você sair do operacional, você tem que começar a construir um discípulo. E a grande dúvida é, eu construo esse cara, eu busco esse cara ali de dentro do negócio, ele existe, ou eu tenho que buscar fora, né? Isso depende. Eu acho que, né, você já foi líder também, eu acho que o primeiro caminho é você olhar dentro do time se tem alguém com esse perfil. E uma das coisas é justamente isso que você acabou de falar, ter essa ambição, essa vontade. Eu tenho certeza que você trabalhava um pouquinho a mais, entregava aqueles 20%, 30%, né? Então é bem esse perfil aí, mas tu vai estar contando mais sobre isso, tá? Claro. Paulo, a gente vender, existem várias formas e vários caminhos, né? A gente agora está falando bastante ultimamente, a gente está ouvindo falar sobre a tal da venda complexa, né? Mas por que é complexa? Mas antes de você estar explicando isso, eu vou estar falando como que eu comecei a minha empresa, tá? E como que foi a minha venda, porque ela não deixava de ser complexa também, sempre uma venda, né? Ela é muito bem estruturada, é uma etapa por etapa, mas eu não tinha nem ideia do que é quebra de objeções, por exemplo, né? Eu era muito tímido, eu não me considerava um vendedor, então fui forçado a isso. Nós começamos com a indústria, né? Uma fábrica de vasos para decoração, para paisagismo. E era eu que fazia tudo. O começo da empresa é assim. E muita gente que está ali nos ouvindo agora ou nos assistindo vai se identificar comigo. A gente bate o escanteio, corre para cabecear e fazer o gol, né? A gente faz tudo. Consigo mesmo também, né? Também. Quantas vezes eu saí da loja e nossa, eu fui bom, hein? E que fui bom nada, cara. Só eu acho que o produto era bom e acabava o cliente aceitando ali comprar. Às vezes eu achava que era até para me ajudar, tá? Para ser bem honesto, tá? Eu acho que ele olhava e falava assim, esse cara tristezinho ali, coitadinho, deixa eu comprar uns 2 vasinhos ali para ajudar esse cara a crescer. Então eu comecei desse jeito, nós tínhamos essa fábrica de vasos, construí sozinho no começo, colocava ali os vasos dentro de uma caminhonete e eu saía visitando, né? E a coisa começou a andar. Eu contratei um colaborador para produção, contratei um segundo, contratei um terceiro, contratei um quinto. Só que quando a empresa começou a crescer, eu precisei estar dentro do operacional. Eu precisei estar ensinando, mostrando como tinha que fabricar, treinando, contratando, tendo conversas difíceis, demitindo. Ellen, nem sempre foi assim não, tá? Nem sempre eu tive uma psicóloga ali para estar me ajudando. Não é assim, né? Foi bem difícil. E quando eu me deparei com isso, aí eu falei, gente,
eu sou muito tímido. Então deixa eu achar uma pessoa boa para estar fazendo esse trabalho e deixa eu me dedicar no que eu sou realmente bom. Então deixa eu ir pro operacional, ali pra produção, que ali eu sou bom, e deixa eu colocar um cara ali para estar vendendo. Então nesse nosso meio, há 15 anos atrás, como que era? A gente achava um vendedor. Esse vendedor, ele trabalhava já no segmento há muitos anos. Só para tu ter ideia, a faixa etária média desses vendedores era de 50 anos. Olha só. Então ele já estava 20, 30 anos inserido nesse mercado. Sim. Então ele conhecia bastante os donos das lojas ali. Então quando você... Na verdade, o grande segredo, a grande sacada era você achar um bom vendedor. Porque a partir do momento que você achasse um bom vendedor e você vendesse esse sonho para o vendedor, seria muito mais fácil, porque o cliente dele já conhecia ele sabia, o vendedor X, ele só vai pegar uma pasta de um produto se realmente ele confiar. Se ele não confiar, ele não vai pegar. Então ficava meio que fácil. Então, Paulo, nós contratamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, até que nós chegamos a 17 representantes, né, trabalhando fora, e a venda era total B2B e total, né, batendo de porta em porta ali, fazendo essa visita. Então a gente entregava ali uma tabela de preços, a gente entregava um catálogo, 2 ou 3 amostras de cores, 2 ou 3 vasos, ele colocava ali atrás do carro e ele saía vendendo. Então a nossa técnica naquele momento para estar vendendo foi essa, e deu muito certo. Tá? Antes de estar falando o que a gente fez para escalar o negócio numa velocidade muito maior, aí sim, agora eu vou te perguntar, o que é essa bendita dessa venda? Tu sabe, Ellen, o que é uma venda complexa ou o Paulo vai ter que explicar aqui? Vou deixar o Paulo explicar. Até é importante, né, falar também, tu falou B2B, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, esse modelo, né, obrigado, o que é Ellen. B2B, o que é realmente a venda complexa no B2B, depois a gente vai entrar no B2C também, né? Isso. Legal. Deixa eu só destacar um ponto, Beto, que você contou. Eu já sabia um pouco da tua história, em alguns detalhes, até me relembrei. Poxa, eu não lembrava que era tanta gente assim no início como representantes e tudo mais, né? Que demais. Olha só que interessante, né? Eu me lembro quando eu tava fazendo trabalho com vocês, eu tava lá toda semana na Vasicor, e eu vi aquele box de amostras que vocês usam. Cara, eu hoje. Quase trouxe esse box pra cá hoje, porque eu sabia, ia fazer muito sentido. É sensacional aquele box. Eu me lembro quando eu vi a primeira vez, você trouxe na mesa, trouxe aquela coisa maravilhosa, a caixa, por fora já é bonito. Eu faço questão de apresentar pra todo mundo. Olha, aquele é meu filho, meu orgulho. Eu sou tão especial, pensei que eu era um cara único. Vou te apresentar em primeira mão o box, mas tudo bem. Só o Gui que eu não apresentei, cara. Tu acha que eu apresento? Apresento. Não, próximo episódio tu traz aqui, então. Certo. E eu fiquei maravilhado, assim, por tudo que tinha dentro, daí eu pensei, puxa, isso aqui vai fazer muito diferencial na parte de prospecção, de parceiros novos, de pessoas que façam sentido com a filosofia da Vasicor como um todo. E você me trouxe que lá no comecinho você já fazia isso, só que não era o box, era pequenas amostras, era um catálogo. Olha só que legal a evolução, né, do que foi feito e como é que tá agora. E como que isso ainda funciona. Então, um ponto-chave que eu quero trazer é que a gente pode se inspirar com algumas estratégias do passado, mas a gente só precisa modernizar para a era de agora e para o tipo de contato que a gente está negociando de agora. Legal. Então, isso é muito legal. Então, só quis trazer isso porque quando a gente fala de venda complexa, às vezes o pessoal quer ir muito numa parte muito modernizada do que todo mundo faz agora e esquece que a gente tem raízes. Poxa. E às vezes essas nossas raízes são os nossos pontos fortes. Nossa, Paulo, cara... Que sacada, porque eu falei isso ainda ontem pra Ellen. As pessoas falam a venda complexa e não sei... Às vezes criam um emaranhado de coisas, parece que eles querem mais dificultar do que facilitar, cara. E quando tu traz isso... Às vezes eu tô conversando ali, né, com um colaborador no comercial e é tudo tão complexo. Eu falo, não é. O fundamento aqui é vender. Então, cara, vamos seguir um caminho. Mas desculpa, Paulo, segue. Vamos lá, deixa eu explicar sobre a venda complexa e vamos voltar nessa parte porque eu gostei e acho que tem bastante coisa para explorar. A venda complexa nada mais, nada menos é um tipo de venda que ela tem que ser mais consultiva. Ela tem que ter mais processos, ela tem que ter mais touch points ou mais pontos de encontro com os clientes, né? Ou com os leads. Leads são possíveis contatos, né? Possíveis parceiros, né? Então ele pode demorar mais tempo para o fechamento. Para deixar bem claro para todo mundo entender, a diferença é que existe a venda transacional,
que é aquela venda bem rápido, né? A gente vai lá comprar uma camiseta, a gente vai lá comprar uma caneta, um livro. É uma venda transacional. Eu simplesmente quero encontrar o que eu preciso, só preciso de um bom atendimento. E a venda complexa, ela é uma venda mais baseada em relacionamento e confiança. Então, vai ter mais encontros, mais reuniões ou mais visitas, caso seja uma venda externa. Vai ter mais estratégia por trás de cada etapa desse tipo de negociação. Vai ter algum tipo de estratégia nessa negociação também. Existem vários tipos de estratégia. A spin selling é um tipo de estratégia que a gente pode conversar também. Boa, claro. Então, que tá muito por trás da venda complexa. Então, em grande resumo, a gente tem que entender que a venda complexa, ela vai exigir mais do vendedor em relação a como que ele vai fazer o cuidado com esse lead ou com esse cliente, e ele também respeitar as etapas que ele precisa cumprir para que realmente seja concretizada essa venda, né? Ótimo. Ô Ellen, na minha época, eu até considero que era mais fácil, porque eu acabava visitando os clientes, e esses representantes externos, que foi o meu caso, né, que eu cheguei a ter 17, eles também acabavam visitando. Então, quando você fala com a pessoa, você tá vendo ali, né, a expressão corporal, se o corpo tá aceitando ou não aquilo dali, é um tipo de perfil de vendedor e uma forma até diferente, né? Porque você já tá vendo ali como ele reagiu com o modelo, com a cor, com a amostra de cor ali. E isso que o Paulo acabou de trazer é uma venda muito, para mim, eu considero um pouco mais difícil. Porque é uma venda que a gente vai estar usando ferramentas, vai estar usando o WhatsApp, nem sempre tem nenhuma, às vezes não tem nem a foto ali no perfil do outro lado. Por mais que a gente traga tecnologia como CRM, que a gente vai estar explicando daqui a pouco o que é um CRM, tudo isso, é um perfil muito diferente, né, Ellen? Sim. Mas, por outro lado, é um perfil mais jovem. E esse jovem, ele, na maioria das vezes, já está mais inserido na tecnologia. Exato. Também, né, Ellen? Até... Na hora de contratar, existe esse olhar realmente para que tipo de venda? Esse canal de vendas você leva em consideração? Perfeito, Erivelto. Até vou querer muito a ajuda do Paulo, né, que também está ali na linha de frente com os times, porque a gente fala muito em relação ao rapport na venda, né? Então, você visualiza o outro perfil para que você tenha esse espelhamento, digamos assim, que daí você acaba tendo uma identificação maior, né? Um alinhamento com o teu cliente. Né? E a gente consegue também algumas técnicas de rapport, independente, não sendo o presencial, e por telefone, que é o tom de voz, a forma como você se comunica, o WhatsApp, né? A pessoa, ela fala de determinada forma, eu sigo aquela linha, ele começa a me mandar áudio, eu mando áudio também. E essa galera jovem, como tem essa ferramenta no dia a dia, acaba tendo essa facilidade e tudo mais, né? Quando a gente vai para um perfil de representante externo, sim, exige outras características de um perfil mais comunicador, mais expansivo, que não é tão tímido, que não é tão inibido, porque às vezes, Paola, a pessoa pode confundir assim, né? Ah, essa pessoa que é tímido, ele não serve para vender. Não é necessariamente isso, até porque o modelo do B2B, né, que a Vasicor tinha há um tempo atrás, um determinado tipo de perfil dava certo. Agora que a gente está atendendo o B2C também, né, e tem essa questão do nosso público que é mais elitizado, então isso vai mudando também o perfil do vendedor, né? O CRM, quando a gente utiliza para você falar também a respeito, é um perfil que não necessariamente, vou entrar na questão do comunicador, né? Ele quer se relacionar com a pessoa, ele quer ter esse contato, ele quer fazer um perfil dominante, ele quer executar. Agora, uma venda complexa, quando a gente vai para um perfil mais planejador, mais analítico, que não se importa com a burocracia, entre aspas, né? Que nada mais é do que você alimentar aquele sistema, que aquele sistema vai ter um histórico que vai te levar a um determinado resultado, é um perfil que também a gente precisa ter esse cuidado, né, Paulo? 100%. Por exemplo, quando tu está ali na linha de frente com as equipes, e como tu faz essa jogada de perfil? Ó, esse aqui é mais planejador, é mais analítico, tu tens essa visão para colocar de acordo com o segmento da venda? Com certeza, Ellen. Eu acho que a gente tem que respeitar que cada pessoa, independente de vendedor ou não, tá? Tem uma personalidade, tem uma cultura própria que pode vir de outras empresas, de família, de várias
questões que passou no passado como um todo, né? Então, eu acho que o nosso perfil como gestor é analisar o perfil que eu estou contratando, que tipo de profissional que eu quero, de acordo com a minha operação, né? Às vezes é difícil, aliás, muitas vezes é difícil por conta que a gente descobre isso com o tempo, né? Não é numa seleção e tudo mais que a gente realmente consegue destacar tudo que a gente gostaria. Mas a partir do momento que a gente consegue identificar, eu acho que o ponto importante é trazer esse lado humano para a negociação. Então, já trabalhei com equipes de mais de 15 pessoas, de 20, de 5, de 7, tanto faz. Mas sempre consegui identificar a personalidade deles em relação a ser um profissional mais analítico, um profissional mais comunicador, um profissional mais emocional. Tem vários. O que eu gostava de fazer é ensinar os processos para cada um deles, os básicos, né, de uma linha de atendimento como um todo, do processo comercial da empresa que a gente está também. E a partir do momento que ele já manja disso, poxa, legal, o básico tá bem feito, agora vamos colocar a tua personalidade na negociação. Boa. Você é um cara analítico, coloca o teu lado analítico na negociação, isso é muito bom. Que legal, cara. A parte de comunicação, você é um cara falador, beleza, aprenda a escutar um pouco mais, porque tem que ter uma boa escutativa, né? Como um todo, o analítico tem, o comunicador talvez não tanto, Já né? tá explorando o que é nato dele, a essência dele, né? Então, no começo, quando a gente está ensinando alguém novo, independente de idade, tá? Um processo novo, um script de negociação novo, a gente vê que fica um pouco robótico. Porque a pessoa está seguindo uma linha que o Paulo foi lá e estruturou, por exemplo. Um script, né? Eu tô tradicional. seguindo, ponto. Exato. Mas a partir de um certo tempo eu coloco, beleza, cara, agora eu quero que você faça essas perguntas do teu jeito. Ótimo. E que a tua reação, de acordo com as respostas, seja do teu jeito. Vamos ver você dentro dessa negociação, e aí sim as coisas fluem, aí sim as coisas ficam naturais. Legal. Eu acho que o grande ponto de um bom profissional, independente da personalidade, é a autoridade que ele tem, o quanto que ele transparece nos primeiros minutos que ele tem autoridade. Eu sou especialista no assunto, Ótimo. né? Boa. A minha naturalidade de comunicação, então a minha fala com meus clientes ou com os meus leads, ele está transparecendo ser mais natural. Isso é algo que é muito normal no meu cotidiano, então eu converso de uma maneira natural. E a empatia que eu vou conseguir demonstrar e também ter com cada lead que eu tenho ali. Se esse profissional ele pode ser analítico, comunicador, emocional, tanto faz, mas se ele trabalha esses 3 fatores, de acordo com o seu perfil, dá muito certo. E só um último ponto, quando as pessoas falam que a pessoa tímida ela não serve para venda, cara, isso daí é história, é mito. Total mito. Eu tive excelentes profissionais, eu acho que um dos meus melhores vendedores era um cara muito analítico e ele se considerava tímido. Mas o que eu gostava dele é que todos os clientes que ele fechou, a pessoa saía elogiando. Por mais que ele não era o cara da piadinha, de super contar história, mas ele escutava muito bem e ele trabalhava o spin selling dele, que é essa estratégia, como um mestre. Porque ele conseguia implicar conforme as informações que o cliente trouxe. Legal. Então ele absorvia muito o problema que o cliente queria resolver e transformava a solução dele, que ele queria vender, baseada naquele problema. Show. Então isso o analítico consegue fazer com muita naturalidade. O comunicador talvez não tanto, porque ele gosta de falar. Ele acaba atropelando os processos. Ele pode atropelar né? mais os processos. Até porque se tu colocar o processo para o comunicador fazer, ele vai acabar, se não for realmente bem treinado e tudo mais, isso vai ter um desgaste de energia muito grande do perfil dele. Porque ele realmente ele gosta de se relacionar com as pessoas, né? Então, se pedir para fazer uma ligação, né, e tudo mais, agora um processo mais burocrático, e se não fizer sentido para ele, se ele não entender o porquê e a importância daquilo, tu vai estar colocando ele numa zona ali que não é da natureza, né? E nós temos um exemplo na Vasicor, quando ela entrou, ela encontrou uma vendedora que ela dizia assim, cara, o que é que tu falou pra essa mulher? Porque ela é tímida, se qualquer pessoa fosse falar com ela, ela ficava vermelha, monossilábica. Paola, vendedora de 500 mil, cara. Olha só. 500 mil, tá? A mulher vendia e a Ellen se questionava, cara, eu não sei o que é que tu botou na cabeça dessa mulher ali. Mas sabe o que é que foi? Ela era uma boa ouvinte, sim, audição ativa, e ela acreditava demais no produto, Paulo. Demais, assim, ó, muito, cara. Ponto. É isso que você acabou de falar, ela tinha segurança. Se ela falasse assim, ó, o produto vai chegar na tua casa no dia X. Confia em mim que vai chegar. Isso, chegava 5 dias antes.
Que ótimo. Que era uma estratégia que ela já usava. Ela já dava 5 dias, então ela nunca errava. Então ela tinha muita confiança. Mas eu levava ela na fábrica e o empresário, ele tem que ter, ele saber vender o sonho dele, né? Todos os dias. Ou uma vez por semana, né? Se tiver muito corrido, pega essa pessoa, tem essa conversa com ele, né? Mostre onde você quer chegar, mostre de onde você saiu, mostre as dificuldades que você passou, inclua esse profissional dentro do seu sonho. E foi isso que eu fiz com ela. E eu mostrava, Paolo, que o produto era bom, que ele não... Eu saltava em cima do produto. Tem até um vídeo que foi muito engraçado, que eu botei o vaso ali, ó, falei pra ela, olha como ele é resistente. Eu ficava pulando em cima desse produto. Aí, então, cara, ela tinha muita segurança pra estar fazendo, né, essas vendas. Agora, vamos seguir aqui, Ellen, uma linha do tempo para organizar tudo isso. Então, a Vasicor, a gente começou lá no passado fazendo ali o B2B. E, Paolo, o que é que eu fui percebendo? Que o Brasil é muito grande. E eu vou abordar esse assunto porque tem muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo que quer escalar o negócio, quer fazer com que esse negócio cresça, né? Então, cheguei a ter 17 representantes, vendendo bastante, voltado para o B2B. Aí, antes disso, eu comecei a trabalhar com o marketing digital. Que para você chegar na venda complexa ali, né, o inbound, né, que daqui a pouco o Paulo também vai estar explicando, você tem que começar com o marketing, essa atração de demanda, atração de leads, para a gente construir a famosa máquina de vendas, a tão sonhada, a tão falada máquina de vendas, né, com previsibilidade, as coisas tudo bonitinho, tudo andando ali. E a gente começou a trabalhar com marketing digital, só que era apenas para estar divulgando a nossa marca. Não era nada... branding, assim. Branding, apenas isso. Vamos crescer ali, voltado para lojistas, arquitetos. Sabe o que aconteceu, Paulo? Com um investimento de, gente, R$300 por mês em tráfego pago. 300. Enquanto eu, com 17 representantes na rua, visitando as lojas todos os dias, Paulo, eu trazia uma média de 7 novos clientes para dentro, vendas para novos clientes, o marketing com essa verba, ele trouxe para a gente uma média de 17 novos clientes. Quando isso aconteceu, Paulo, meus cabelos começaram a cair, cara. Porque eles me bombardeavam de tudo que é jeito e a gente não botou ali número de telefone, que a gente não queria. A gente só queria realmente trabalhar o brand, trabalhar a marca Vasicor. Eles iam pro Facebook na época, qual telefone, não sei o que. A gente começou a fazer um estudo. Nós percebemos, e você que está nos ouvindo, fica muito atento a isso. Principalmente para quem tem o produto físico. Os nossos representantes, eles não conseguiam visitar todos os municípios do Brasil. O Brasil é enorme. Então, assim, municípios, né, lá do Pará, da Amazônia, né, mais separados, que tinha potencial para comprar o nosso produto, o representante não conseguia ir para lá. Então, o consumidor final começou a nos procurar. E a gente falando, meu Deus, mas tem aqui uma demanda enorme aqui dentro, né? Então a gente começou a enxergar isso. Aí a gente falava, poxa, mas não tem nenhuma loja ali, o representante não cobre. Daí a gente ia atrás do lojista, né? Para tentar fazer essa venda para o consumidor final através do lojista. E às vezes a gente tinha que falar para ele assim, cara, tem um cliente aí que tá querendo comprar o nosso vaso, compra porque ele vai... a gente já vai estar fazendo a venda já vai estar sendo fechada, cara. Tu vai comprar ali 3 vasos, já vai direto pro cliente. Como você achou meu número? Não me liga mais, o cliente respondia assim. Que jogada é essa? Mais um vendedor. Eu falava, por amor de Deus. Aí eu comecei, dá o nome, o número do telefone e fala a pessoa. A gente começou a fazer isso, cara. Olha a trabalheira que a gente fez, tá? Sim. Pra gente não fazer essa venda direta pro consumidor final. Mesmo assim, Paulo, não teve jeito. A gente teve que começar a vender para o consumidor final. Só que para não ter problemas com o lojista, quando chegava um consumidor final querendo comprar, a gente olhava um raio de 200 quilômetros. Se nesse raio de 200 quilômetros não tivesse nenhuma loja, a gente fazia essa venda direta. Sim. Mas mesmo assim não conseguiu. A gente fazia um branding, Paulo, queríamos atacar apenas o dono de loja. A gente atacava o dono de loja, o arquiteto, o paisagista, a construtora, o consumidor final. Então, não teve como. A gente teve que começar a estar vendendo, né, para essa galera. Paulo, eu passei por tudo isso, mas eu quero teu olhar também. O que fazer quando tu começa a ser bombardeado com novos clientes chegando em todas as tuas mídias e até o WhatsApp, tudo querendo... Gente, o WhatsApp não tinha naquela época, tá? Então eu já retiro. O SMS, então. O que fazer? Que demais, Elivelton. Você me contando essa história do início do marketing digital de vocês, eu vou ter que confessar uma coisa para vocês, porque eu me lembro que quando eu era vendedor dessa agência, a gente contava essa
nossa história da Vaso e Cor. Ah, que legal, cara! Esse foi um grande case, né, dessa agência na época. E eu me lembro que eu, como vendedor, eu tava aprendendo sobre marketing digital, porque era um mundo novo. Isso, para mim, foi lá em 2017, mais ou menos. E eu só tava querendo entender mais sobre o que eu tava vendendo. Marketing digital como um todo, né? Campanhas no Google, campanhas no Facebook na época, agora Meta. E aí eles me apresentaram, tem esse case, que é o case da Vaso e Cor. E ali tinha uma história. E essa história foi o que eu usava para vender. Eu falava, você conhece a empresa Vaso e Cor? A empresa Vaso e Cor aqui da nossa região, a história deles funcionou assim no marketing digital. E eu via que esse storytelling chamava muito a atenção das pessoas para pensar, poxa, esse problema eu também quero resolver. De ter tanta demanda de leads, né, de contatos, que eu não sei nem qual que é a estratégia que eu tenho que fazer. Isso foi verdadeiro, tá, Paulo? Sim, eu me recordo. Sabe? E alguns pontos que talvez, eu não sei se você chegou, não se perde ali, né? Tu vai dar sequência. Qual que era a grande referência da Vaso e Cor? Nós estamos em um município aqui, que é Treviso, que tem 3.500 habitantes. Sim. Jogadinho ali, bem distante aqui de Criciúma, sabe? E as pessoas, e o pessoal ali, né, dessa agência, falava assim, cara, sei lá, vem aqui, eles me convidavam para eventos e eu muito tímido não queria ir na época, e eles falavam assim, tu é uma referência, porque você precisa, Erivelto, falar para as pessoas o poder do marketing digital. Exatamente. Porque você tá aqui, é uma fábrica distante de tudo e você vende produtos pro Brasil inteiro, cara. Então, acho que esse case pesava muito, né, na hora da tua argumentação, né? Pesava muito, e isso daí é uma das estratégias, né, que a gente usa para divulgar a empresa como um todo, independente do nicho, né, independente de quem tá ouvindo ou vendo. Ter esses cases de sucesso de divisor de águas e contar esse storytelling é muito importante. Agora, voltando para a pergunta, Elivelto, sobre o que fazer com esse problema chato de resolver, né? Probleminha bom, né? Nossa, meus vendedores estão tudo louco aqui, ou eu tô tudo louco porque eu sou o gestor, eu sou o vendedor, eu sou o financeiro. Tem uns colegas meus que são empreendedores individuais, eles falam assim, eu ganhei o funcionário do mês passado da empresa. Deu, contratou mais alguém? Não, sou só eu. Eu falei, então só pode ser tu o funcionário do mês, né? Então, o que eu acho que é primordial? Primeiro, analise qual que é o teu processo comercial como um todo inicial. Eu gosto de chamar isso de workflow, né? Como é que você organiza a chegada de cada lead, né? O que é interessante para o teu mercado? Qual que é o tipo de público que você está trazendo, né? É um público que prefere uma visita mais presencial? É um público que prefere uma comunicação mais pelo WhatsApp, por áudio, por ligação? Eu não acho que existe um certo e errado. Eu acho que a gente tem que construir esses processos iniciais. E a partir do momento que eu tenho esse primeiro processo, eu começo a testar métodos novos, né? Então, por exemplo, Paulo, estou recebendo contatos aqui pela internet de campanhas. O que eu devo fazer? Devo ligar de primeira? Devo mandar um WhatsApp? Não existe um certo e errado. Testa primeiro ligar, para a pessoa já ouvir tua voz, ver a tua simpatia, ver a tua autoridade no assunto. Já mostra-se que você quer resolver o problema dela ou quer cumprir com o desejo que ela tem de comprar com você. Então, isso é muito importante, e respeitar o timing. A pessoa tá lá na internet, acabou de preencher um cadastro, acabou de clicar no botão do WhatsApp. Encare essa pessoa como se ela tivesse acabado de entrar na tua empresa fisicamente. Ótimo. E o cliente que entra na tua loja presencialmente, você não fica lá deixando ele esperando por 2 horas. Não. Por 5 horas. Se isso acontece, o que é feito? O cliente vira as costas e vai embora. Como é que fica a tua reputação, né? Então, isso eu acho que é um ponto bem importante, que as pessoas não se ligam no digital. Ótimo. Que a pessoa ergueu a mão para falar com você e você não colocou um timing de negociação mais rápido. Então, eu acredito que um dos grandes pontos chaves é você ter uma equipe para pronto atendimento. E falando um pouco mais tecnologicamente, as pessoas agora usam muito o chatbot, né? Que é um tempo de resposta mais curto e mais automático, né? A pessoa dá um oi ali e já tem um robozinho lá respondendo algumas perguntas. Sim. Isso é excelente, mas cuidado. Cuidado, porque a partir do momento que você acelera um atendimento humano, você tem mais chance de rapport, você tem mais chance de conexão. Eu não gosto de ser atendido por robô. Exatamente, eu também não. Existo. Então, entrar tentando rapidinho nesse assunto, às vezes eu me pergunto, Paulo, vale a pena eu colocar um chatbot, um robô? Eu falei, depende. Depende, porque se você está recebendo milhares de contatos por hora e muita gente, você não está dando conta, coloca, porque é melhor que a pessoa já esteja lá sendo atendida por alguém para, de acordo com o teu tempo, você encaixar, do que a pessoa ficar no vácuo. Agora, se a tua loja, o teu negócio não está recebendo cliente, tá vazio, tá num dia mais monótono,
Por que você vai colocar um robozinho para atender se você mesmo já pode ligar para essa pessoa, atender, responder rápido no WhatsApp, né? Então, eu acho que o ponto-chave não é qual que é o processo que eu vou fazer, mas a rapidez que eu vou fazer para a pessoa já ter um contato meu, né? Eu sempre falo que o lead, ele vem com 2 grandes sentimentos. Ele vem querendo resolver um problema contigo, então é uma dor, né? Ou ele vem por conta de um desejo. E se a gente sabe explorar esses 2 lados nesses meus primeiros contatos, essa pessoa já pega confiança em mim e ela compra comigo. Então vamos colocar um exemplo bem prático, pessoal. Vamos supor que eu quebrei meu celular. Acabou de quebrar, caiu no chão, quebrou. E eu vou lá comprar um celular novo. Vou entrar em contato com uma loja, por WhatsApp, pode ser, falando, preciso ver os novos modelos de iPhone, por exemplo. Qual que é o meu sentimento falando com eles? É de dor, é de problema. O celular é algo muito importante pro meu trabalho. Se o vendedor do outro lado entende que eu tô com um problema para resolver e ele se mostra ágil e pronto para resolver, me manda já foto dos modelos, grava vídeo, me responde o áudio, me liga de Paulo, vi a tua mensagem, já me conta aí qual que é o modelo que você quer, que eu já vou te mandar alguns vídeos. Paulo, quer que eu mande um motoboy rápido para você ficar sem celular? Ele já explora essa minha dor e que vai resolver? Será que eu vou comprar com outra pessoa ou com essa pessoa que tá me atendendo rápido, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é que se meu celular tá funcionando, mas eu quero comprar um modelo novo. Eu quero um modelo atualizado. Mas eu não tô com problema, isso não me dói. Eu simplesmente quero muito um modelo atualizado. Eu quero um iPhone 15, por exemplo. E se o vendedor entende que eu tô indo por conta de cumprir um desejo, ele já vai com outro tipo de atendimento. Ele vai mais num sentido de tipo, olha toda a gama de possibilidades que eu tenho para te apresentar e isso vai cumprir de acordo com esse teu desejo. Então, essa comunicação de primeiro contato é muito importante. Exato. Então, eu acho que não importa exatamente o que é feito de, vou ligar, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, vou tentar ligar de novo. O que importa é a agilidade e a prontidão que você tem para atender essas pessoas. Isso. E eu queria, já que você já está nesse assunto, que você falasse sobre objeções, né? Porque já que a gente está conversando sobre isso, atendimento no WhatsApp ali, estou falando com essa pessoa e estudos provam e já comprovaram que quanto mais rápido você atender o cara, maior a probabilidade de você estar convertendo essa venda, né? Esse teu lead em venda. Então, a gente... Objeção, tá? Está caro. É a principal objeção ou é uma das maiores, Paulo? É uma das maiores e as mais comuns porque tudo tem um preço, né? Quando a gente presta um serviço ou vende um produto, tudo tem um preço. Tá bom, Paulo, mas antes disso, vamos entrar agora na prática. Gente, fica agora atento. Paulo, traz pra gente... Ixi, agora eu vou botar ele no... Vai me colocar na fogueira. Eu já tô até me prevendo aqui. 3 objeções que você mais ouviu e como quebrar essas objeções. Antes disso, a Ellen pode entrar nesse assunto. Sabe por quê? Sim. A Ellen, nosso comercial, não estava vendendo tão bem. Tá. Ela disse, tem alguma coisa errada ali. Aí eu disse, o quê? Esses caras não estão quebrando as objeções. Aí ela falou assim, eu vou sentar perto desses vendedores. Ela foi lá metida, sentou perto deles, viu? Não estão realmente. Aí eu disse, mas como? Porque a mensagem A deveria ter respondido isso daqui, não respondeu. Ele não respondeu. Mensagem B... Aí eu disse assim, gente do céu, mas... Eu casei bem demais, porque além de tudo, de contratar, de demitir, as conversas difíceis hoje é ela que tá fazendo ali na empresa, ela ainda também é do comercial. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Aonde que ela aprendeu isso? E ela nunca falava. Ela dizia assim... É nato, eu nasci assim, eu não sei o quê. Aí até que um dia eu conversando com ela, eu disse, qual foi os teus empregos, né? Ela disse assim, eu trabalhei em uma empresa de advocacia que fazia cobrança. Então imagina, quebrar a objeção tipo assim, tô te ligando pra te cobrar. E o cara, não, me liga mais tarde que horas? Então ela não esperava. É muito bacana, né, pegar esse gancho, porque o que acontece, tá? É natural do ser humano ele ficar numa zona de conforto, né? Ok, o vendedor ele tem ali a comissão e tudo mais, mas dependendo do perfil e do nível de ambição, ele vai até determinado ponto, né? E
É muito comum os colaboradores, quando a gente faz algum tipo de questionamento, por que não está vendendo? Aí ele terceiriza esse problema, culpa, né? Por exemplo, assim, não tá vendendo porque eles falam que o produto tá caro, não tá vendendo porque não é uma prioridade para o cliente nesse momento. Enfim, é sempre o cliente, né? O momento de sazonalidade, né? Um bom momento do ano. O mercado não tá bom, né? Enfim, tá ali oscilando, o governo, o cliente tá inseguro, enfim. Tem N características ali que, quando a gente vai olhar, tá no foco do cliente, né? E quando a gente traz essa autorresponsabilidade de que, ok, o meu colaborador, ele diz isso, mas até um certo ponto, né, responsabilidade da liderança, colocar a mão na massa e ir na linha de frente para ver realmente o que está acontecendo. Nesse caso, tem alguns pontos, né? Faltava proatividade do vendedor, porque existe uma grande diferença de você ser um vendedor ou você ser um pegador de pedidos, né? E quando a gente entende essa diferença de que eu vim aqui, eu quero comprar uma caneca, né? Então o cliente fala, quero uma caneca. Ok, quero uma caneca branca, tá bom. Pega aqui essa caneca, ela custa R$29,90, pronto, eu peguei o que você me falou, né, o pedido, e eu te entreguei essa venda, né? E quando isso acontece, tu não consegue elevar o ticket, né, do teu produto, tu não consegue fazer uma venda composta ali com outras atribuições e tudo mais. Então, você me pede, eu faço aquilo que você me pediu, pronto, acabou, né? Isso é um pegador de pedidos. Sim. Agora, o vendedor... me diz, por que você quer essa caneca? Mas tu sabia que essa daqui, né? Se eu entendi que às vezes tu quer algo mais prêmio, exclusivo, pra ficar na tua mesa, pra passar um tipo de autoridade, eu vou conseguir colocar outro produto e a sua caneca mesmo que tu tá precisando, tu não precisa de uma caneta, de outras, né? Então, isso é ser um vendedor. Claro. Então, o que a gente visualizou? Que faltava proatividade, né? De você não ser um pegador de pedidos e sim ser um vendedor. Então, coube, né, a gente pra estar treinando o time. Faltava quebra de objeção. E daí, não, tá caro, ok. E isso me dava muita raiva, se não é ok. Ou a pessoa responde, vou atrás de um desconto então. Isso. Rápido, assim, sabe? E outra coisa, Paula, assim, que me incomodou muito, daí eu falei na empresa assim, a partir de hoje... Essa frase está proibida. Eu falei assim, não leve isso na brincadeira, tá proibido mesmo. Sim. Ok, fico no aguardo. Por quê? O cliente falava assim, vou analisar. Aí o vendedor falava, ok, fico no aguardo. O que isso acontece? Tu deixa a negociação na mão do cliente. Fala isso pro vendedor. O cliente tá na correria do dia a dia. Vai aparecer um concorrente mais ativo, vai fazer essa venda. Porque não espere vendedor, né? O cliente voltar e falar, ok, me decidi agora. Não, a venda tem que estar na tua mão. Então, essa proatividade, até a gente terminou, né? Não é ok, fico no aguardo. Certo, então... Quando que eu posso voltar a falar com você? Não, minha agenda é corrida, deixa que eu te aviso. Não, mas justamente por tua agenda ser corrida, eu vou colocar aqui e eu mesmo... Ellen, é o vendedor tomando as rédeas da negociação. Porque a autoridade sou eu, é eu que tô aqui, eu que tô dominando isso. Eu tô aqui pra te ajudar, te ouvir, sentir, saber a tua dor e ali tá te ajudando, né? O que acontece, né, Paula? Até tu pode me ajudar em relação a isso. As pessoas têm uma tendência comportamental a querer agradar. Então, se o vendedor é aquele vendedor que, não, mas eu vou estar incomodando o cliente. Ele vai achar que eu tô sendo muito direto. Timidez, talvez. Que eu tô sendo invasivo, né? Então, assim, o vendedor, ele tem que ter algumas características ali bem pontuais de que você está chamando o cliente, tomando a rédea da negociação, você não está sendo desagradável, você não está sendo invasivo. Claro, desde que tu entenda quem está do outro lado e que tu visualize as rédeas, a tomada da rédea da negociação mais como uma ajuda para o teu cliente do que como um incômodo, né? Até porque quem procurou a empresa foi o cliente, no caso do inbound. Mas vamos lá, Paola. Tem aquela câmera ali, cara. Seria legal você olhar para ela e responder. Vamos lá, quais são as 3 objeções? Pode ir falando. E vamos trazer aqui, gente, já as respostas, tá? Para você que tá aí do outro lado, já pega
pega isso daí, essas dicas, essas ideias e já treina o teu time para bater a meta esse mês. Ainda dá tempo. Vamos lá, pessoal. Existem vários tipos de objeções, mas tem algumas que são um pouco mais comuns em relação ao mercado como um todo. Sim. Então, quem sabe a gente pode pontuar essas aí, né? Certo. Uma das primeiras é estacado, que a gente já falou. Sim. Ou achei caro, ou achei o valor alto, o que seja o que o cliente falou. Certo. Estacado. Então esse é o primeiro, a gente já vai destrinchar isso. Segundo, vou pensar. Boa. Vou pensar. Então é aquela coisa mais no sentido, ok, vou dar uma pensada, qualquer coisa eu retorno. O cliente fala isso. E o terceiro, que é até meio parecido, mas também tá entrando muito quando a gente fala de B2B, principalmente, que é, vou falar com o meu sócio. Vou ver com o meu sócio, vou falar com a minha sócia e te dou um retorno. Com a esposa, com o marido. Com a esposa, com o marido, tanto faz. Mas é normal. Então, primeiro que a gente tem que analisar. Muitas dessas objeções, elas são mentiras. A pessoa fala isso para não desagradar o vendedor ou a vendedora. Então, não é um sentido de que é a realidade. Às vezes, a pessoa nem sócio tem. Ou às vezes, a pessoa não vai pensar. Ela simplesmente não quer comprar naquele momento. Eu vou dar um exemplo bem prático para todo mundo aqui se imaginar nesse cenário. Todos nós somos consumidores. E eu vou contar uma pequena história minha. Há muito tempo atrás, eu acho que, sei lá, uns 10 anos atrás, eu fui no shopping e fui comprar uma calça jeans. E na minha cabeça, uma calça jeans, até pela época que eu estava, o que eu vou gastar numa calça jeans? Eu vou gastar R$100, R$150, sei lá, por aí, né? Beleza. Acabei entrando numa loja que eu não conhecia o nome, não conhecia a marca, e entrei lá, fui bem atendido, e o vendedor começou a me mostrar as calças. E eu, por curiosidade, gostei de uma ali, mas só peguei na mão e falei, essa aqui custa quanto? Aí o vendedor falou, essa custa R$1.000. E eu falei, legal. Qual que era o meu sentimento no começo? Já veio na minha cabeça, nossa, mas tá caro, né? Sentimento, por quê? Porque eu não estava preparado para comprar uma calça de R$1.000. Só que eu também não queria que o vendedor me explicasse muito sobre essa calça, porque não tinha cabimento nenhum eu comprar essa calça pelo momento que eu estava, por mais que a calça poderia ser, nossa, o melhor acabamento, o melhor tecido, a melhor costura, justo, essa calça vale isso, mas pro meu momento não. Eu estou disposto a pagar isso, né? Exatamente. E eu, por não querer incomodar o vendedor ou que ele me explique muito para o porquê que essa calça vale, eu não falei tá caro. Eu falei o quê? Não, legal, gostei, eu vou dar uma pensada, qualquer coisa eu volto. Mas eu tava mentindo, eu não ia voltar. Mas é natural, os consumidores são assim. E quando a gente fala de B2B, isso também acontece. Às vezes a pessoa já achou caro de cara o preço que você ofertou, mas eles vão falar que vão pensar. Então isso é uma primeira visão que a gente tem que ter sobre a objeção. Se essa primeira objeção que a pessoa traz, ela é verdade ou não é. Então isso é mais do nosso feeling que a gente pode ter. Para a gente abordar essas três objeções, pessoal, acho que a gente tem que pensar em dois caminhos. Primeiro, antecipar as objeções. Então, se eu sei que é muito comum que os clientes achem o meu produto caro pelo valor que eles imaginam que eu ia pagar, o que é meu dever fazer para antecipar? Quando eu vou apresentar o meu produto ou quando eu vou fazer uma investigação do porquê que ele quer esse produto como um todo, eu tenho que priorizar falar sobre a qualidade do meu produto, a exclusividade do meu produto. Por que ele é único? Quais são as garantias que ele tem? Por que ele é diferente do mercado? E quando eu começo a destacar mais esses benefícios, essas vantagens durante a negociação, tem menos chance de lá no final do fechamento a pessoa falar que tá caro. Por quê? Porque ela entendeu o que realmente vale. Agora, vamos supor, né? A gente está falando de vasos, por exemplo. E o vendedor não apresenta o vaso da Vaso de Cor da maneira que deveria ser. De acordo com a sua coleção, de acordo com a sua exclusividade, de acordo com a sazonalidade, o que for. E simplesmente a pessoa fala, gostei desse vaso, quanto custa? Custa tantos reais. Poxa, tu só entregou o valor, né? E se a pessoa comprar, tu sofreu uma venda. A gente chama isso de sofrer venda, né? Opa, sofri uma venda. E é gostoso, vou te dizer que é bom também. Às vezes a gente tá lá e de repente a pessoa vem e fala, vou comprar. Nossa, que fácil, né? Então, a antecipação é muito importante. Quando eu tenho objeção da parte do sócio, do vou pensar, eu durante a negociação posso perguntar se tem mais alguém que te ajuda a decidir, tem mais alguém que te ajuda nas estratégias da empresa, tem mais alguém que é interessante a gente conversar junto para eu te apresentar a minha solução, o meu produto. Então tudo isso é antecipar. Quanto mais a gente antecipa, menos essas objeções aparecem no final ou menos mentiras acontecem no final do lead falar que uma objeção que não é verdade. Então, acho que esse é um grande ponto de atenção. Um desafio para quem está ouvindo aí, para quem tá vendo. Pega o teu time comercial e cada um de vocês lista as objeções que mais aparecem.
E coloquem isso em treinamento, numa mesa tipo essa daqui. E vamos lá, pessoal. Quais são as objeções que mais aparecem no nosso mercado? Vamos treinar a quebra da objeção? Vamos treinar o contorno da objeção? Então, a minha primeira visão, pessoal, é antecipar, tá? Agora, a quebra. Primeiro, quebra, contorno de objeção, tanto faz como a gente vai chamar. A gente tem que ter muito cuidado para que isso não vire um conflito. Para que eu me sinta insultado de alguma maneira. E tem muita equipe comercial que se sente insultado. Porque às vezes o cliente pode ser um pouco mais ríspido. Às vezes o cliente vai falar, não, tá louco? Tá caro isso aí. Nossa, mexe com o nosso orgulho. Porque eu acredito muito no meu produto não tá caro. Ele realmente vale isso daqui. Então é muito fácil o profissional de vendas entrar no modo de defesa. Então ele vai responder coisas muito direto pro cliente. Sim. Não, mas por que você é chocado? Tá caro em relação ao quê? São todas respostas... Vamos comparar laranja com laranja, né? São todas respostas de conflito. Confronto, né? Até alguns anos atrás, eu me lembro que quando eu estava lendo alguns livros de vendas e vendo alguns vídeos no YouTube, ainda era ensinado isso. Quando o cliente fala que tá caro, responda para ele, mas tá caro em relação ao quê? Poxa, é uma pergunta interessante. Realmente, é uma estratégia legal. Só que até do tom de voz e a maneira que tu tá fazendo essa pergunta, virou um conflito. Porque tu tá me falando uma informação e eu tô duvidando que você é chocado. Tô duvidando que essa informação que tu tá me trazendo. Então tem que cuidar. Eu não uso muito essa estratégia. Legal, também não gosto. Eu acho muito invasiva mesmo ali. E outra coisa, o cliente ele tem o seu lado psicológico. Então se ele sentir que o vendedor vai defender muito o sentido em relação ao valor, ele também não vai querer se dar por vencido. Igual ele vai dar um jeito de me convencer que o produto tá caro. Então, o primeiro fator sobre quebra de objeção é a gente não demonstrar esse conflito. A gente se colocar do lado do cliente. Eu compreender o sentimento dele. Então, quando a pessoa me fala que tá caro, eu não vou responder por que você é chocado nesse sentido. Eu vou falar, Ellen, eu entendo o teu sentimento em relação ao valor, mas me explica uma coisa. Você achou caro em relação a que o teu financeiro não estava preparado para comprar um produto assim, então você imaginava uma outra questão de valor, ou você achou que está caro porque você acha que a nossa qualidade não vale esse valor, não é justo a gente cobrar esse valor. E eu posso fazer essa indagação, esse contorno de uma maneira mais curiosa. Exato. Um tom de voz mais curioso. Que eu quero te ajudar, né? E até pegar um gancho assim. Aí, ok, né? Você achou esse produto caro, eu entendo. Qual é o valor que você está disposto, né, a ter, a ter um orçamento que você tem para ter esse produto, que daí eu vou te ajudar a encontrar algo de acordo com o teu orçamento. Então, aí é muito bacana, porque muitos vendedores ainda fazem isso, que daí entra naquela questão de que o cliente sai ofendido, ele acha que o vendedor foi mal educado, e daí ele vai pensar assim, nossa, ele vai querer me vender a qualquer custo, ele não tá do meu lado, ele tá do lado da empresa, então entra em uma guerra ali, né? Então, uma guerra desnecessária. É desgastante. E também tem o outro lado que você entende bem, Ellen. Todo cliente, ele tem o seu lado mais do inconsciente. Tem um lado racional, que é ele pensando assim, vou comprar, não vou comprar, achei caro, não achei caro. E o lado do inconsciente, que é o feeling, né? O instinto. E se esse instinto é acendido do cliente, que o vendedor tá querendo me forçar, ou tá querendo me enganar, ou tá querendo defender demais, ele pode fazer o valor que quiser, eu não compro mais de ti. Já, por questão de... É um mecanismo de defesa que vai entrar ali no cliente e pronto, acabou. E ainda tem a grande briga do desconto, né? A briga do desconto. Que ainda é outra etapa que entra, né? O comercial, Paulo, é muito amplo, cara. A gente não sabe nem por onde começar e nem acabar. Sim. Né? Porque tu tava ali falando sobre comercial, como que começa, o marketing... E eu tenho uma dúvida muito grande de saber qual o momento que o marketing entrega o bastão pro comercial, de tão próximo e tão confuso em alguns momentos. Porque uma própria estratégia bem feita do marketing, colocando ali um formulário, por exemplo, muito bem elaborado, tu já diminui muito, né, o volume de leads desqualificados, por exemplo, né? Então é um outro assunto que a gente poderia botar à mesa aqui, né, uma pessoa do marketing envolvendo o comercial. Nossa, só para estar falando sobre esse elo aqui de marketing Visando comercial. juntos.
totalmente, E é uma linha bem tênue, né? Não é assim, eu vou até aqui, pronto, acabou, né? Precisa ter essa junção para troca de informação para atingir o resultado. E uma outra coisa, Paulo, que eu gostaria de abordar aqui, que você já liderou times, né? Treinou, motivou, demitiu, contratou. Então, ele é um dos nossos. Tem história, gente. A gente vai trazer pessoas aqui que tá ali no campo de batalha. Que se, né? É que eu costumo dizer que as nossas cicatrizes não estão na pele, Paulo. Ela tá dentro, tá na nossa alma, tá ali cravado, né? Tá na nossa história, tá na nossa essência. E a gente acha que só a gente sabe, mas tem muitas pessoas que passaram pelos mesmos sentimentos que estão passando todos os dias. Mesmos. Então, por isso que essa conversa é tão boa, porque a gente consegue ver o teu caso com o meu caso, comparar qual que é a tua solução, o que eu fiz em uma outra questão que pode te ajudar. Então, isso é muito importante. Sim mesmo. Agora, vamos estar falando, Ellen, de cultura de vendas, de time e de perfil. Como nós trabalhávamos, Paulo, com o B2B, né? Só para reforçar, nós somos uma indústria, nós vendíamos para as lojas estar ali revendendo. Ótimo. Percebendo, né, depois do marketing, que a gente precisava vender para outros, né, ambientes e espaços que os representantes acabavam não visitando, não tinha braço para isso, porque imagina um estado grande como Mato Grosso. Um representante não consegue, gente, viajar o estado inteiro. Então é óbvio que municípios ali vai ficar, né, fora da caminhada dele, né? Então nós tivemos que trazer vendedores para dentro, né, de casa, inclusive para estar atendendo as lojas. E quando esses leads começaram a chegar, a gente foi atendendo do jeito que a gente sabia, Paulo. Né, por telefone, por e-mail, daqui a pouco a gente entrou o WhatsApp no caminho, aí ficou bem melhor, porque a pessoa ia ali na fábrica, tirava uma foto do produto e já mandava. Sim. Às vezes ela ficava do lado do vaso para saber a altura, outra pessoa tirava uma foto para ter uma referência, né? Algumas pessoas, por incrível que pareça, tem muita dificuldade com medidas, não sabe o que é 50 centímetros, 1 metro, né? Então assim, a gente tinha que ir se virando. Só que chegou um momento que 100% das nossas vendas estavam dentro de casa. A gente foi tirando os representantes externos e a gente foi trazendo a venda para dentro de casa. E o que aconteceu, Paulo, foi o seguinte: a gente começou a deixar muito dinheiro à mesa. A gente começou a perder muito dinheiro porque o nosso atendimento era feito pelo WhatsApp, às vezes por e-mail, às vezes por telefone. Só que o WhatsApp tu sabe como é que é, tu tem ali. E o WhatsApp dos vendedores pipocavam. Tipo assim, às vezes ao mesmo tempo, sei lá, 50, 100 pessoas estavam ali mandando mensagem. Aquela pessoa que tu respondeu agora, daqui a meia hora, meu filho, tu nem sabia mais quem era. Então a gente foi perdendo, né, aquilo ali, até que chegou um momento que a gente te procurou. Né? E foi o começo de tudo, gente, foi esse cara aqui, ó. Esse livro aqui, ó. E por incrível que pareça, quando eu comecei a ler esse livro, Receita Previsível, que na época foi uma indicação da Shark Tank Camila Farani, eu peguei esse livro e falei, nossa, eu vou comprar. Comprei, foi a melhor coisa que eu fiz. E é inclusive por isso que você tá aqui hoje, tá? Por causa desse cara aqui, ó. Esse livro aqui pra mim é uma bíblia. E o que eu fiquei feliz? Porque, Paulo, essa mesma dor que eu tive, muitos leads chegando, vendedores qualificados, mas sem ter braço para atender, né, da melhor forma possível, perdendo tempo com planilhas e preços e tudo mais. Eu descobri que esse cara aqui, o Aaron Rose, ele teve a mesma dificuldade, a mesma. E foi por isso que ele criou, né, o SDR, o Closer, né, o CRM, que é uma ferramenta para estar nos ajudando nesse atendimento. Sim. Gente, o CRM para mim, depois tu pode estar traduzindo para tuas palavras, é como se fosse o painel do teu carro. Você quando dirige o teu carro, você olha no painel, você vê se o farol tá aceso, se o teu tanque tá cheio, você vê se o teu freio de mão tá puxado, né, para os carros mais antigos ali. Enfim, você vê tudo no teu painel ali, certo? Os carros mais modernos, se o pneu tá vazio, se precisa preencher, se o tanque tá cheio ou não, é tudo ali, é o CRM para mim. Mas, Paulo, pensa numa briga que eu criei no meu time. Até que nós, donos de empresa, a gente já tá acostumado com isso, né, Ellen? Fomos chamados de doidos, fomos chamados de loucos. Por quê, Paulo? Porque nós tínhamos vendedores ali que eu tinha uma única vendedora que vendia 50% do meu faturamento. Só que ela não queria usar o CRM.
Ela não queria usar esse painel. Ela estava acostumada naquele processo antigo. E para mudar, isso foi muito difícil. Questão cultural, até entendo. Talvez a idade, sempre trabalhou daquela forma. E tu mudar toda a forma de trabalhar, demora. E essa transição, Paulo, o que é que eu notei? E por favor, eu quero a tua explicação também, porque quero saber quando que você conheceu o CRM, em quais condições e como que foi. Porque lá eu percebi o seguinte: essa transição da venda normal com WhatsApp, com ligações, enfim, quando você começa a transitar ela para o CRM, realmente qualificar os clientes, né, tirar o que tem ali de lixo, ela é demorada. E o teu atendimento, ele cai, eu notei ali, olha, eu acho que ele caiu uns 90%. Sim. Porque essa transição ela é demorada, até você entender, é igualzinho quando você, que está aí do outro lado, troca de carro. Né? Tu tem um carrinho ali, né, mais antigo, você compra um carro novo. Demora muito tempo pra você pegar confiança, saber, né, como frear, onde acelerar. Tu não ultrapassa a qualquer momento, tu demora um pouquinho, né? É verdade. As curvas tu vai desacelerar até tu entender como que é esse cara aqui, aí depois tu acelera. Exato. Então, assim, essa transição ela demora. Mas o que acontece com as pessoas? O ser humano, né, Ellen, eles precisam de um tempo pro novo. Pra adaptação. Isso. E nem sempre eles querem esperar. Por quê? Ao mesmo tempo que eu cobrava, né? Nós cobrávamos que eles usassem o CRM, a gente cobrava vendas. Tem que ter resultado. Sim, Tinha que ter vendas, né? Sim. Então foi um momento assim muito difícil, até para você que tá aí do outro lado, entender que não é só você que tá passando por esse problema. O Aaron Rose passou por ele, eu passei por ele, com certeza o Paulo, e você, se estiver passando aí ou se passou também, fica aqui porque a gente vai estar te explicando o que foi feito. E no nosso caso, né, Ellen, 100%, Paulo, do nosso time comercial teve que ser mudado. 100%. É muito difícil, né? Uma pessoa que está acostumado a um determinado modelo de trabalho e daí vem esse desconforto do novo, causa todo esse desconforto de mudança. Se não existe um perfil, né, adaptável, flexível, a chance de você ter que reestruturar o time quando tem um novo modelo de atendimento, ela é muito grande, né? É verdade. E eu vejo que muitos dos vendedores enxergam o CRM como uma burocracia. E até teve um vendedor que uma vez falou assim pra mim, eu não sei se eu faço a tarefa ou se eu vendo, assim, faz os dois, mas daí os dois a pessoa não dava conta. E chegou um ponto, Paulo, que o nosso vendedor, ele ia pra casa feliz se ele deixava as tarefas em dia. E não se vendia. E não se vendia, O propósito sabe? é a venda. E o propósito é o resultado, né? Sim. Então, como que tu enxerga isso, né, nessa vivência de CRM versus resultado, que é o CRM que vai levar o vendedor a ter esse resultado. E aquele nosso antigo, né, vendedor e tudo mais, era muito na memória. Eu vou ligar pro fulano, porque eu anotei aqui na caneta, na minha agenda, que dia tal eu tenho que ligar para ele, sabe? Então, assim, na visão daquele vendedor, isso era o processo mais rápido, mais fácil. Tava acostumado a Né? fazer Então, sempre. assim, agora eu tenho que parar, ir lá abrir o CRM, botar. Onde é que mesmo que eu tenho que preencher, esqueci. Que Isso. saco, sendo que é mais fácil aqui na minha agendinha anotar, né? Então, como que Isso. enxerga isso, E Paulo? como, né, Paulo, também, que um gestor, que você também foi, né, um líder de time, como que tu controla atendimento? Como que tu controla as vendas? Como que tu monta essa previsibilidade? Como que você vai estar conversando com o teu líder, com o CEO, com o dono da empresa para apresentar, né, se a gente vai bater a meta nesse mês, no próximo mês ou não, se tu não tem um CRM, se tu não tem dados, né? Então é isso que os vendedores às vezes não entendem e às vezes, Paulo, às vezes não, tá? Eu acredito muito que uma porcentagem muito grande dos empresários ou dos líderes comerciais não usam o CRM até hoje. Não uso. E é incrível até algumas experiências que eu tenho de conhecer empresas novas, que eu vou fazer algum treinamento, uma consultoria, e o CRM não está lá. Eu ajudo a implantar o CRM, no caso, né? Mas vamos lá. Que interessante o que vocês me passaram, porque se tiverem que fazer uma mudança de 100% do time praticamente, 100%. É porque vocês enxergaram que tá na hora de vocês quererem ganhar mais. No sentido de, tipo assim, a nossa empresa sempre tava com medo de perder, porque vai que a gente coloca um CRM, faz todo mundo trabalhar nisso, e a gente para de faturar X que a gente sempre fatura. Só que vocês queriam ter o prazer de ganhar mais. Então, no sentido, vamos se arriscar, vamos tocar time, mas a galera tem que se adaptar ao mercado, tem que se adaptar com a tecnologia que nos ajuda, e por conta desse fator, a gente vai escalar
faturamento. Então, isso é um grande ponto-chave, que muita gente pode estar escutando agora e falando, mas eu tenho muito medo de parar de faturar isso se eu colocar uma tecnologia e tudo mais, e meus vendedores não saberem se adaptar. Então, a galera tem esse medo de perder, né? Mas é a barreira que a gente tem que quebrar. Não tem jeito. Tem que furar essa bolha, né, Paulo? E a Vasecor, ela é muito ousada nisso, né, Erivelto? Muito. Você presenciou outros casos também como o da Vasecor, Paulo? Muitos casos. E pessoas, inclusive, que recuaram, não, eu não vou, Paulo, porque eu vou perder o time. Não. Ou não? Se eu entrei na operação, eu dava um jeito de, tipo assim, provar por A mais B que era necessário, né? Mas primeiro, deixa eu contar a minha história com o CRM como vendedor. Vamos colocar os dois lados do negócio, né? Nossa, muito bom. Porque quando eu saí do varejo e fui para uma agência de marketing como vendedor, eu era um cara muito raiz, no sentido de caderninho, a minha agenda não era no celular, minha agenda era num planner, assim, sabe aqueles planner compridinho, assim, com os horários do dia, da semana e tudo mais. E é ali que eu marcava minhas reuniões. Tem uma reunião amanhã com o Erivelto, terça-feira, na agenda mesmo, eu tinha que folhear lá para ver a minha agenda da semana, né? Então isso já era um fator. A empresa acabou de montar uma planilha no Excel para mostrar todo mundo que a gente está em negociação. Então isso já era meio moderno para a época e para o processo da agência no momento. Para mim, só a planilha já era algo novo. Eu começar a mexer no Excel já era algo novo. Eu ter que preencher lá o nome do Erivelto, da empresa Vasecor, de Treviso, isso daí já era novo e não era nem CRM. Então aquilo ali, quando eu entrei na empresa, eu já tive que me adaptar a preencher planilha. Então isso já foi um desafio, porque eu queria mesmo era ligar. Eu quero vender, né? Preencher planilha pra mim vai fazer com que eu perca uma venda. Exatamente. Eu prefiro colocar na minha agenda da semana que eu tenho que visitar esses clientes aqui, pegar meu carro e visitar. Ou ligar para esses clientes, dar um retorno, tal dia e horário, beleza. E foi engraçado, porque com o meu mentor, ele era um cara muito raiz que nem eu. E um dia a gente tava fazendo uma reunião semanal, eu sentei na sala dele, e ele falou, você tá usando a agenda do Google para marcar suas reuniões? Eu falei, não, Gui, tá. Que a minha agenda aqui, minha agenda tá dominada, olha aqui, tá tudo bem organizado. Ele, não, cara, tu precisa da agenda do Google, cara, porque tá na palma da tua mão. Eu falei, beleza, cara, mas a minha agenda também tá na palma da minha mão. Se tu esquecer tua agenda, eu vou lá buscar minha agenda. Eu defendia com unhas e dentes que eu não queria largar da minha zona de conforto, que era a minha agendinha. Ótimo. Agendão, no caso, né? E ele foi um pouco mais firme. Paulo, você vai me agradecer. Eu me adaptei à agenda do Google, então eu tô te dando como se fosse uma ordem mesmo. E tu, a partir de agora, eu quero que você use a agenda do Google. Daí eu falei, ok, né? Uma ordem, vou acatar. E foi a melhor ordem que ele deu, porque realmente um dia praticamente, eu já estava dominando usar uma agenda online. Legal. Que coisa prática, né? Ver no meu computador uma agenda e no meu celular sempre que eu precisar uma agenda. Ó que simples, né? Pouquinho tempo depois, a gente contratou um CRM. E foi uma pequena guerra psicológica na minha cabeça também. Por quê? Porque era um sistema que eu nunca mexi antes, eu não sabia o que era um funil, eu não sabia o que era etapas de negociação, eu não sabia o que era um dashboard, não sabia nada, que são palavras que aparecem no CRM, né? E eu senti muito medo no sentido de, eu vou perder tempo aqui. Por quê? Primeiro, eu tenho que aprender. Aí eu tenho que depois passar todos os meus contatos da minha agenda para aqui, para dentro. Aí eu atendi, tenho que ir lá preencher, sendo que eu podia só anotar aqui. Só que o que aconteceu? Naquele momento, eu estava num momento de transição também. Eu queria virar um líder comercial daquela empresa. E eu senti que eu tinha que passar por essa barreira para eu entender a importância, porque, querendo ou não, sempre fui um pouco mais ligeiro no sentido de que isso vai me ajudar. Mas eu estava empurrando com a barriga a decisão ou a ação de mexer e aprender, né? E realmente, quando a gente começa um sistema novo, aquela primeira hora inicial da gente mexendo nele ou alguém nos ensinando, dá vontade de fugir, dá vontade de falar, isso daí não vai servir para nada. Só que a gente tem que passar por esse medo e depois entender que vira mais automático, ele vai mais fluido. É a mesma coisa aqui, quem sabe vocês vão se identificar comigo. Eu me lembro quando eu era mais moleque, eu estava aprendendo a dirigir. E na minha cabeça, eu nunca ia aprender a dirigir. Porque olha que coisa complicada. Eu tenho que pisar a embreagem, aí eu tenho que soltar devagarinho para tocar a marcha. Enquanto eu faço essa ação, eu tenho que olhar para a rua, eu tenho que olhar nos retrovisores, eu tenho que dar seta. Bem assim. Eu tenho que bater papo com quem tá do meu lado e tá conversando. Será que eu vou conseguir fazer isso ao mesmo tempo? Então a minha cabeça, quando era jovem, de tipo, quer saber? Talvez eu não precise dirigir. Talvez eu possa ser um cara que só anda de táxi. Na época era táxi. Ou de busão mesmo, né? Sim. E eu realmente senti o medo de talvez isso não é para mim.
porque eu nunca vou conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Como é que as pessoas fazem isso, né? Fazendo autoescola, aprendendo, a gente entende que simplesmente a prática. É aquela coisa que hoje eu tenho certeza... Bom, enfim, quem tem carro automático é um pouco mais automático mesmo, mas quem tem carro com câmbio... Acaba se tornando automático, muito né? automático. Então, você faz a curva tocando de marcha, você olha o retrovisor, canta música no teu carro enquanto tá tocando de marcha, dá seta, faz milhões de coisas. Quando veja, chegou no lugar, não sabe nem como. Tem até um meme que diz na internet, né? Eu dirigindo. Agora, daqui a pouco me dou conta que eu estou dirigindo, Eu cheguei né? no lugar, Porque é tão automático. E a entrada do CRM na nossa empresa, Paulo, ela foi extraordinária por vários motivos, né? Ali a gente descobriu que nós estávamos deixando muito dinheiro à mesa. Exatamente. Nós descobrimos que o vendedor, né, ou os vendedores estavam fazendo uma festa com relação a descontos. Então, assim, é um outro mundo o CRM, E sabe? ajuda os dois lados, né, Livelto? Porque, assim, quando o vendedor entende que ele pode pegar essa prática e ser fluido o preenchimento do CRM e que o CRM é o melhor amigo dele, ele faz isso no automático também. Sim, sim. Ele é estratégico porque ele tá olhando as etapas, o que precisa cumprir de tarefa, só que chega um ponto que ele preenche o CRM enquanto tá ligando. Sim. Enquanto a pessoa não atendeu, ele já tá preenchendo com quem que eu vou conversar, os horários, E olha a agenda. energia, Paulo, que o cara gasta quando ele não tem o CRM. Parece que ele tá... Eu via isso nos vendedores, eles sempre saíam dali, tipo assim, será que eu liguei pra todo mundo? Quem que eu vou falar amanhã? Sabe, quais as melhores propostas que eu tenho que atender amanhã? Sabe, e quando tu sai dali com as tarefas bonitinhas, sempre entendendo que o propósito do CRM é finalizar, fazer uma venda, efetivar uma venda, você sai muito mais tranquilo. Tá tudo organizadinho. Nossa, acabei a semana, vou curtir meu fim de semana. Chega na segunda, tá tudo ali bonitinho. E o papel processo, do né? líder é conseguir estudar o CRM do seu time para ter essa previsão de venda semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. E eu também mostrar para minha equipe a previsão do que ele vai vender. Então, ponto-chave para mim, passado um tempo já trabalhando com CRM e aprendendo muito a trabalhar mais a gestão do CRM como líder, foi eu também dar confiança pro meu vendedor de tipo, olha, pela previsão aqui do teu funil e de tantas negociações que você tem na mesa e a tua taxa de conversão é tantos, você vai fazer tantas vendas no final da semana. E você vai bater a meta, olha só que legal, você precisa manter esse volume. Então hoje é terça-feira, vamos manter esse volume até sexta. E se ele tá abaixo, eu posso mostrar esses dados como preocupação. Falando, olha só, a tua meta do mês é tanto e a gente dividiu por semanas, né? Você tem que vender tantos por semana. A previsão aqui do teu funil é de que a gente não vai bater essa meta dessa semana. A gente precisa colocar mais negociações para dentro. Vamos olhar a tua lista, vamos olhar cada negociação. O que mais a gente pode colocar dentro do teu funil? O grande objetivo aqui do braço direito, né, Ellen, é fazer com que as lideranças, os donos de empresa, os líderes, que eles saiam do operacional. Esse é o nosso trabalho, porque o lugar do líder não é estar no operacional. O lugar do líder é estar no estratégico. É estar encontrando novos clientes, novos caminhos. Porque eu costumo falar que por mais bem intencionada que a empresa seja, ela sempre busca o lucro. É isso que ela precisa e que ela quer. E levando em consideração isso, que a gente sempre quer que o cara do outro lado que está ali nos ouvindo saia desse operacional, ele tem que ter processos muito bem definidos dentro desse comercial. O CRM ele vai te ajudar, é uma ferramenta, assim como o WhatsApp, o telefone e por aí vai. Então você tem que estar organizando muito isso. Eu posso estar trazendo isso de uma forma muito simples. Já pensou se você não tem uma estrutura de descontos bem estruturadas e bem organizados, e você é um líder que tem 10 pessoas no comercial hoje, a cada negociação, esse teu colaborador vai estar te procurando para saber se pode. Porque não tem uma isso política acontece comercial muito. definida. Eu tive uma líder comercial há pouco tempo atrás, e foi por aí que eu falei, não, vou dar um basta, eu realmente vou organizar o comercial, vou criar processos, vou botar um CRM, vou estruturar tudo isso. E essa dica eu tirei do chão de fábrica, Paulo. Quando eu estava lá no setor fabril e eu via um colaborador do setor A cruzando para o setor D, opa, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? E ali, quando eu via, a famosa gestão à vista, né? Então ali, às vezes eu estava sentado no comercial e a mesa dessa líder comercial sempre tinha uma filinha esperando para falar com ela.
Ou seja, ela não estava no estratégico, sabe? Ela era uma centralizadora. Então, como que você sai do operacional? Criando processos muito bem definidos, treinando essas pessoas. Então, assim, voltando para os descontos, sei lá, se o máximo que você pode dar é 5% de desconto, treina a sua equipe, começa com 1%. Mas qual a forma de pagamento? É à vista? É antecipado com o Pix? É parcelado no cartão? É parcelado no boleto? Pega tudo isso daí, estrutura, cria um processo, treina a equipe. Com relação a esse assunto, os teus colaboradores não vai mais te buscar. Então você vai mapeando dentro da tua empresa todos os gargalos. Ou seja, cada vez que uma pessoa, um liderado chegar para você, para te fazer uma pergunta, começa a pensar: será que eu não poderia criar um processo aqui para essa pessoa não estar me perguntando isso, sabe? Ou, às vezes, devolver a pergunta, sabe? O que é que você faria? Porque muitas vezes, né, Paulo, o liderado sabe da resposta. Sabe? Só que ele tem essa insegurança, né? Porque ele não foi treinado para isso, para tomar decisões. Então, o trabalho do líder é estar criando processos, é estar treinando a equipe e fazer com que todo esse time caminhe para o mesmo objetivo. Paulo, na tua caminhada, o que é que tu fazia, cara, para levar esse time para o mesmo objetivo? Porque, assim, na maioria das vezes o vendedor ele é comissionado, né? Sim. E nem sempre é o dinheiro, né, Paulo? Não. Eu acho que é uma das grandes falhas de alguns gestores é pensar que todo mundo é movido apenas pelas comissões e pelo dinheiro como um todo. A gente está falando de pessoas na equipe que são de gerações diferentes. Então, tem pessoas que são motivadas por outros fatores além de dinheiro. Dinheiro é o principal? Com certeza, por isso que a gente organiza o nosso comercial com as comissões, com os bônus e tudo mais, né? Eu acredito que um ponto-chave, Erivelto, é mais a gente dar voz, que nem você fez, para as pessoas que estão no meu time. A gente tem pontos de contato onde a gente possa abrir as ideias, abrir onde estamos querendo chegar, o que está faltando, a gente conhecer um pouquinho mais de perto. Então, é um momento que a gente mistura um pouquinho do profissional com o pessoal, porém jogando muito mais pro profissional. O que isso quer dizer? Uma das coisas que eu sempre fiz questão de fazer é conhecer cada um que trabalha comigo. É uma equipe comercial, então no começo era fácil, foi de 2 para 3, para 4, então cada novo contratado era fácil de eu conhecer, tomar um café, fazer uma reunião semanal, quinzenal, mensal e começar a entender o que te move, por que você trabalha aqui. O porquê. Vocês trouxeram no outro episódio, né? O Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um livro fundamental pra gente se conhecer e conhecer o porquê das pessoas também, né? Ótimo. Então, quando a gente começa a querer se importar de verdade e ter essa troca de sentimentos, acaba sendo mais natural. Vou dar um exemplo. Na minha reunião diária, eu sempre fazia questão de fazer com que a voz na mesa não fosse só a minha. Eu realmente dava a instrução de como é que vai ser a nossa estratégia do dia, como é que foi a semana até agora, o que a gente acertou ontem, o que a gente errou ontem, o que a gente vai fazer hoje. Legal, esses são os números, essas são as vendas do fulano, do ciclano, legal. Só que sempre tinha algum tipo de desafio, algum tipo de conversa, que o time também trazia ideias. Traziam dicas, traziam alguma história de negociação e naturalmente eles colocavam o emocional deles nessas histórias, nessas dicas e a equipe começava a se unir. A equipe começava a conhecer quais são os valores da Ellen, quais são os valores do Erivelto, e eles começavam a criar um rapport de trabalho em equipe. Então, a cultura do comercial, ela começava no sentido de eu conhecer quem está do meu lado e me importar com essas pessoas. E não eu, líder comercial, cada um que está ali se importar. É desafiador porque a gente está lidando com pessoas. A gente nunca sabe do dia de amanhã, de algum problema que a pessoa vai passar, o sonho dela pode mudar. Então, o que eu fazia a questão é de jogar essa pessoa pro meu time, mas não que ele vivesse o meu sonho. Meu sonho é único, é meu. Eu, como Paulo, tenho um sonho e a empresa, como empresa, tem outro sonho. Mas qual que é o sonho, qual que é o propósito profissional dessa pessoa do meu time, que acabou de entrar? Sim. Às vezes a pessoa não sabe, às vezes ela tá se descobrindo, é uma pessoa de uma geração mais nova, ela ainda tá testando muita coisa na vida, que é o que ela precisa realmente fazer. Só que eu começo a mostrar para ela que se ela jogar o nosso jogo, e se ela aprender a vender, a negociar, se ela aprender oratória, se ela aprender a trabalhar em equipe, a lidar com clientes, independente do propósito profissional que ela vai ter, que ela vai se definir daqui a um tempo, tudo isso vai ajudar. Ela vai estar calejada, ela vai estar ensinada. Então entra na nossa equipe e encara isso aqui como uma faculdade para a vida no ramo profissional, que independente para qual setor que tu vá no futuro, do teu próprio propósito,
você tá bem Sim. preparado com a gente. Então isso acabava sendo o fator predominante para que desse tão certo essas equipes na questão de cultura. O pessoal confunde um pouco a cultura com a parte de premiação, de Sim. festinha, de happy hour, Não é de isso. sorvetinho à disposição e balinha e tudo mais. Isso daí são coisas que a gente joga no palco das redes sociais para gerar atenção. É legal? É muito legal. Só que o quanto de empresa que é super humanizada nesse sentido de ecossistema, mas por dentro a galera tá em guerra. Porque os líderes às vezes não entendem quem tá na equipe. Sim. Então eu iria mais por esse lado. Eu iria mais esse lado de conhecer as pessoas de verdade. Paulo, eu sou sozinho, eu não tenho como. Eu sou o financeiro da minha empresa, eu sou o vendedor, eu sou a retenção, vou na fábrica, faço de tudo. Então você tem que começar a criar os seus braços direitos. Ótimo, boa. Ter as Boa. pessoas de confiar para essa pessoa começar a cuidar do teu time e você ter Sim. reuniões mais específicas com essa pessoa. Até porque, né, Paulo, as pessoas, os colaboradores, quando você pergunta para eles aonde eles querem chegar, na maioria das vezes eles não sabem, né? Exatamente. Então cabe ao líder ou a nós tá estimulando, tá? Então às vezes até vamos construir juntos o teu sonho. E também eu como dono de empresa, eu já passei por isso. As pessoas acham que o Erivelto é a Vasicor e a Vasicor é o Erivelto. Só que quando isso realmente acontece, tá? Na grande maioria das empresas. Só que quando a empresa atinge uma maturidade, não. O Erivelto é um ser humano, CPF, a empresa é um CNPJ, ela é uma empresa. E ela tem o seu caminho, né? Ela é um organismo vivo que ela vai andar, né? Vai ter que... É como se fosse um corpo realmente, né? Claro, o corpo claro. a gente cuida dele, come, se alimenta, bebe, tudo, né? Ele tem que ser independente. E a empresa, ela é um conjunto... O CNPJ ele é um conjunto de CPFs ali atrás dele, que precisa de cada um deles para estar sobrevivendo. E a empresa, ela é o veículo que vai levar os colaboradores e o dono também, os sócios, para um determinado destino, que esse destino pode ser as nossas realizações. Eu quero ter um carro, eu quero viajar, eu quero comprar uma casa. Então, eles quase nunca enxergam dessa forma. A partir do momento que a gente explica para eles, fala, gente, a gente tá no mesmo barco. Sabe, você pode realizar os teus sonhos aqui, ó, dentro dessa empresa. Inclusive, você pode crescer aqui dentro. Então, o nosso papel tá sempre vendendo esse sonho, mostrar para eles que é possível. Porque até essa geração atual, né, Ellen, parece que a gente está vivendo nesse momento com uma geração que são muito imediatistas, querem tudo muito rápido e parece que não querem estar esperando. Eu não sei se o Paulo também tem essa mesma ideia ou se você também, Ellen, Sim. tem... Então, até é importante frisar que algo que nós aplicamos na Vasicor e deu muito certo nessa questão de reestruturação de time, né? Abriu uma vaga do comercial. Talvez inicialmente a gente pense assim, nossa, eu vou procurar um vendedor com muita experiência no mercado, né? E quando a gente ia para o mercado e fazia isso, ele vinha com as técnicas dele, de um segmento dele, totalmente diferente do nosso, uma venda que não era tão consultiva. Então, pelo fato da nossa venda ser consultiva, ele poderia ter a sensação de que ele estava fazendo errado, porque demorava muito para converter. E daí o que a gente visualizou, né? Muito baseado nesse livro Receita Previsível, que cada parte do processo de vendas precisaria de um braço, né? Um braço direito ali. Então, não só o vendedor fazer todas as partes de implantar as tarefas e tudo mais, nós trouxemos pessoas jovens, 18, 19, 20, 21 anos, para ser um braço direito do vendedor, para ter esse relacionamento e ativação do contato em carteira, para agilizar o atendimento e logo vendendo um sonho de que você está começando na empresa, 18, 19, 20 anos, como um analista de relacionamento. Você começa a se relacionar com o cliente. Por quê? Ele vai estar entendendo qual é o público, né? Qual é a forma que eles gostam de ser atendido, como que o vendedor que eu ajudo atende esse cliente, quais são as técnicas que ele usa e tudo mais. E daí nisso, a gente visualizou que vamos vender um plano de carreira para essa geração, né? Grande Porque sacada. eles chegam ali com 18, 19, 20, 21 anos, eles não sabem necessariamente o que eles querem ser na vida, né? Eu, com 18 anos, acredito que a grande maioria de nós não estava já pré-definido. Nossa, eu nasci para isso, meu propósito é esse. Muito difícil. E essa geração tá muito interligada de que, meu Deus, tá todo mundo falando de propósito, mas e o meu? Eu não sei, eu não tenho. Eu tô errado. Então assim, eu não faço parte disso. E não, eu costumo dizer, nos desenvolvimentos que eu faço, é que quando eu olho pro fim, eu não tenho começo.
O que eu quero dizer com isso? Se eu tô muito, o propósito, onde eu quero chegar, eu acabo ficando tão ansioso, eu acabo ficando tão nervoso com aquela situação que eu fico paralisado. O medo me paralisa, né? Então eu acho que eu não faço parte dessa galera que já sabe bem definido o que quer pra carreira e tudo mais. Então, nós levando essa galera jovem pra empresa, mostrando que nossa, eu não sabia que eu poderia ser um vendedor. E olha só, eu comecei como um analista, tô pegando o gosto e o jeito da coisa e sim, eu posso me tornar um vendedor. E tá acontecendo, né? Tá acontecendo. E a gente entendeu que é treinável, né? Pode ser, sim, uma pessoa de 18, 19, 20, 21 anos, desde que você tenha essa predisposição de treinar. Não ache que colocando uma pessoa na sua empresa, explicando como que funciona o processo e o que ela tem que fazer, vai passar 3 meses, ela já vai estar performando. Não é assim. A gente tem que entender que tem essa curva de aprendizagem. E outro ponto, quando entendendo que essa galera não está necessariamente sendo movida pelo salário, quais são os outros fatores de salário emocional para essa pessoa ter uma qualidade de vida lá na frente, de ensinar ela que ali, que é o que você falou, pode ser uma faculdade, é uma faculdade remunerada, né? E a empresa que estiver disposta a ser uma faculdade remunerada, a chance de reter essa nova geração que é imediatista, mas você está vendendo algo a longo prazo, de que ela vai estar se desenvolvendo no processo, a chance de retenção ela é muito maior. E Ellen, muito legal isso que você trouxe, porque essa assistente, né, essa analista que está ali do lado desse vendedor, enquanto está ajudando, está aprendendo. E a gente está formando um vendedor ali dentro. Dentro de casa. Então a gente tem... outro dia uma empresária me procurou e disse: Erivelto, me ajuda como encontrar ou montar um time de vendas. Aí eu falei assim: olha, primeiro, não é de um dia para noite. Ela, mas porque eu trago pessoas de fora e não fica aqui 2 meses, vai embora. Vai acontecer sim. A Vasicor é uma fábrica de vasos. Se eu for buscar vendedor, né, de vaso de outra empresa, pode ser a mesma coisa. Gente, a questão cultural interfere, muda, a forma de venda, o público, a apresentação da empresa, tudo muda. Então não vai se encaixar. Então eu vou falar aqui, e o braço direito nasceu para isso, vou estar falando o que a gente aplicou e o que deu certo. A gente não vai estar aqui falando de coisas que eu achei, que eu li, que alguém falou. Não, é o que aconteceu, né, Ellen? Hoje o nosso comercial, ele tá muito bem estruturado. A gente continua evoluindo, porque evolução contínua, né, é um dos nossos grandes valores, então a gente nunca vai falar que está 100%, mas ela está indo muito bem. E o grande segredo da Vasicor para o comercial, Paulo, foi treinar. Trazer pessoas jovens que estão abertas a isso e treinar. Simples assim. E outro ponto, né? Tá, então quer dizer que agora vocês só contratam pessoas jovens? Não, o X da questão tá em treinar. E daí, para isso, qual é o perfil que a gente vai buscar? Um profissional adaptável, um profissional que tenha flexibilidade e que esteja disposto a isso, né? Não só para frisar necessariamente na idade, né? Claro. Porque eu posso ter ali meus 30 anos, mas aí eu vou para uma outra empresa achando que eu já sei tudo, que, né, eu sou uma profissional sênior e é aí que mora o grande perigo. Quando o profissional, eu sou vendedor sênior, eu já sei de tudo, e às vezes vem o gestor, né? Você tá orientando esse vendedor. Não, mas não é assim que funciona. Se eu fizer isso, assim, né? Porque isso que dá certo. Sempre foi assim, mas sempre então, assim, assim. Se você é um vendedor sênior, mas for para uma outra empresa, se enxergando como júnior, no sentido de que eu vou ter que aprender tudo do zero, vou ter que entender o segmento, vou ter que entender o público, como que funciona esse mercado... Show de bola, porque daí você é flexível. Agora, se você for para uma outra empresa com a sua xícara cheia, tudo que o seu gestor tentar treinar, desenvolver, vai estar fadado à questão do resultado negativo. Muito bom, muito obrigado. A gente já tá começando. Gente, o tempo voa. Voa. E assim, a gente não comentou quase nenhum. Eu nem tô olhando aqui, eu tinha anotado alguns pontos aqui, porque às vezes, para não cair em esquecimento, eu acho que não veio nem, meu Deus, 20% do que a gente tinha comentado aqui. Eu queria falar um pouquinho, pra gente estar finalizando, sobre o modelo de negócio, né? Porque o modelo de negócio, ele tem tudo a ver com o produto, com o cliente e com as vendas, né? Vendendo, o que a gente busca, sempre vender melhor, sempre dar menos desconto.
sempre, se a gente conseguir apertar a forma de pagamento, por exemplo, para pagar à vista, melhor. O caixa agradece. Claro. Então, o modelo de negócio e a estratégia das vendas, ela tanto faz uma empresa quebrar, como faz uma empresa prosperar e prosperar muito. E foi observando o cliente, os produtos e o nosso modelo de negócio, Paulo, que nós tiramos a Vasicor, tá? Isso dentro de menos de 3 anos. A Vasicor, ela estava com 100 colaboradores, uma alta rotatividade, né? Porque Sim. é um produto artesanal. Nós estávamos vendendo para o Brasil e para fora do país também, um volume muito alto, mas a empresa não dava lucro. Bem ao contrário, ela estava com prejuízo de 3 milhões. É um prejuízo mesmo, já estava ali acumulando isso daí. E em menos de 3 anos, a gente inverteu tudo isso. Então hoje, ao invés de ter 100 colaboradores, a gente tem menos de 50 colaboradores, né? Empresa lucrativa, uma empresa que está muito saudável. Faturamento crescendo. Por quê? Porque a gente olhou o cliente, a gente olhou o mercado, a gente saiu da guerra de preços. Então o que a gente notou há 3 anos atrás? Que eles enxergaram que a Vasicor estava crescendo demais, a concorrência, né, começou a estar entrando nesse mercado. Até porque na pandemia, as pessoas ficaram em casa e elas começaram a pintar a casa, fazer, né, comprar móveis, já que não gastava dinheiro, não podia sair, e a gente teve uma grande demanda de vasos. Logo, se o mercado tem demanda, a concorrência, né, novos clientes, novas empresas começam a surgir. E foi justamente isso que aconteceu. Só que quando a pandemia acabou, os concorrentes continuaram. E aí, o que é que eu faço? Eu falei, meu Deus, e agora? Então a gente tem que se reinventar. Então a gente tem que expandir aqui um pouquinho, né, que o comercial, ele é só uma fatia da empresa. Então tem todo o resto em volta, mas é justamente esses dados do comercial, Paulo, por isso que eu toquei nisso, nas informações e nos indicadores, que a gente tem que estar usando para tomar as decisões e a melhor decisão possível. Então hoje, a Vasicor, ela está muito saudável e graças ao comercial, a ter feito essas mudanças, né, a ter tido esses indicadores, tá? Você tinha, Paulo, reuniões com os teus líderes com frequência para estar entregando números, para estar discutindo sobre isso? É fundamental que isso aconteça. E reuniões que tenham estratégia por trás. Não apenas para apresentar os indicadores, né? O que eu vou fazer com isso? Exatamente. Então, eu acho que às vezes o pessoal organiza muito uma reunião mensal, um formato que cada um fala o que aconteceu e beleza, bora lá, bate palma e bora para o próximo mês. Eu acho que o ponto fundamental é saber analisar esses indicadores. Então, eu como gestor do comercial, eu já vejo tudo que aconteceu no mês de indicadores, cada um dos meus vendedores em relação às suas metas, suas taxas de conversões, a estratégia que a gente elaborou para o mês passado e apresentar isso para o time como um todo, tanto o time empresa inteira, o time só comercial ou para outros líderes, para mostrar o que a gente vai fazer de diferente e também escutar ideias diferentes. Eu gosto de trabalhar com líderes de outros setores porque eles também podem me dar um feedback do formato que a gente está trabalhando aqui no comercial. Eu gosto de sempre conversar com pessoas que não estão apenas na minha caixa, na minha bolha. Porque as pessoas, às vezes, com a visão de fora é aquela que vai perceber, mas aquela lâmpada ali tá queimada. Deu, putz, há quanto tempo será que tá queimada? Precisou um cara de fora vir para analisar a minha operação. Então, isso é essencial. E os indicadores a gente tem que usar muito de maneira individual também. Então, às vezes, a pessoal fala muito sobre indicadores globais, que eu vou apresentar para a empresa inteira, ou para os meus sócios, ou para os outros setores. Pega esses indicadores e vai fundo nos detalhes. Pega o teu vendedor lá, que por acaso não teve um bom mês, e você analisa os indicadores dele, você vai ver, porque ele não visitou o suficiente, porque ele não colocou gente suficiente no funil, ou porque ele não colocou prazo nas negociações dele, ou porque ele não conseguiu fazer uma estratégia de venda mais eficaz. Então, quando você começa a entender os gargalos individual da tua operação comercial, você sabe qual que é a ação que você tem que fazer no próximo mês. Perfeito. O pessoal, às vezes, aproveita muito da sazonalidade, que é um lado nada autorresponsável, né? Então, mês de maio é um mês ruim pra gente. Então a meta é tal e vamos nessa. Mas por que é um mês ruim? Por que sempre foi? Sempre foi assim. Cara, cuidado. Será que não é o mês que vocês têm que arriscar uma estratégia diferente? Coitado do mês não consegue se defender, a culpa vai para ele, né? Dezembro é ruim, janeiro é ruim, a pessoa fala meses assim específicos. E sim, faz sentido de acordo com algum tipo de época, né? Mas eu também sinto que a galera tem muita crença limitante. Se conforma com isso, né? É assim, tá tudo bem, né? Não tem o que fazer. Não vão bater meta. Isso. E aí eu penso, bom,
Se o cenário meio realista ou meio pessimista aí que vocês estão trazendo é de que não vão bater meta, será que não é um mês que vale um risco? Não vale o mês a gente pensar fora da caixa, fazer algo bem diferente, algo que a gente nunca fez? Ah, isso não funciona no nosso nicho. Mas como é que você sabe? Uma vez já me falaram, no B2B não faz sentido fazer ação promocional. Não faz sentido fazer uma época que você vai dar desconto, vai dar algum tipo de condição diferente. Eu falei, não, eu entendo que não é normal isso, eu entendo que é algo que não faz tanto sentido, porque eu vendo um software, eu vendo um serviço e vou colocar a minha empresa inteira em promoção. Pode até pegar mal. Eu entendo, mas bora arriscar? Bora fazer um mêsinho assim, só para ver qual é que é. Teste, né? Teste, se deu certo, tem fórmula pronta. Replica, pensa numa estratégia ainda melhor para isso. Se não deu certo, beleza, testei. E já era um mês que geralmente não é um mês bom. É um bom momento para testar, né? Sim. Então, acho que esses indicadores, Erivelto, eles são essenciais, mas sempre com uma estratégia por trás deles. Ótimo. Legal. E eu, Erivelto, só pegando um gancho, né? Porque o nosso público, na grande maioria deles, né? Ele tá muito sozinho. Ele é o próprio comercial e tudo mais. Quem sabe, através desse podcast, ele visualizar que é a hora de contratar uma pessoa, né? Para ir treinando esse mercado, para ir atendendo esses clientes, né? Ah, mas eu não tenho um CRM agora. Vai ali, faz uma planilha no Excel, como você comentou, né? Se não tem um custo, um orçamento disponível para isso. E outro ponto importante, eu já atendi ali um empresário, né, que daí às vezes a gente pergunta assim, tá, e esse mês? Qual que é a previsibilidade de vendas? Ah, não sei, mas tá vindo bastante cliente, então assim, espera o cliente, né, chegar, vir para responder se vai ter esse Quantas faturamento propostas não. temos? Não sei. E quando a gente entende que o comercial nada mais é, e tu até me corrija se eu estiver errada, uma questão matemática, que tu tem que fazer contas, quantas ligações eu tenho que fazer, quantos clientes eu tenho que chamar. O meu mercado, dá para prospectar cliente ou eu fico ali esperando o cliente chegar? E daí eu faço uma formulazinha, tá? Se eu preciso de 50 mil para faturar esse mês, quantos clientes eu tenho que abordar? É 100, é 200 clientes por dia? Para quem sabe ter uma previsibilidade de faturamento? Sim. Porque uma empresa que não tem uma previsibilidade em faturamento, daí tu também me corrija se eu estiver errada, né? Ela tá fadada ao fracasso a longo prazo, não se sustenta a longo prazo, Uma né? empresa organizada, né, Ellen? Ele já constrói as metas no ano anterior, no finalzinho do ano anterior, ele já começa a organizar, aí vem o famoso como. Como que a gente vai bater essas metas agora? E trazer esse mindset. Todo o time está envolvido, né? Ali, o comercial, o E marketing. trazer esse mindset para o vendedor, porque a gente também vê isso muito, é muito comum, né? Ah, tu vai bater a meta esse mês? Ah, eu acho que sim, porque eu tenho um orçamento. Não, peraí, vamos lá. Que é aquilo que tu comentou. Quantas ligações tu tem que fazer, né? Quantos clientes tu tem que abordar para um X que falta na tua meta? E às vezes o vendedor, por não ter essa questão de ter sido treinado, ele vai de acordo com o fluxo, né? O andamento, deixa a vida me levar e o que vier. Você falou algo assim que é essencial. A matemática, ela precisa ter. Tem que chegar um momento que você vai usar os números ao teu favor. E eu me identifico muito com isso, porque eu, como vendedor, eu sempre me identifiquei como um cara de humanas, né? Que as pessoas falam, né? Eu não era um cara de exatas. Eu era o cara que, na época do colégio, sempre ficava em recuperação em matemática, física, tudo que tinha a ver com número, assim, eu não gostava. Mas quando eu consegui virar essa página, quebrar essa barreira, eu acho que foi quando eu expandi em relação a vendas, Show. eu expandi para novos desafios, eu comecei a entender os números. Só que eu tive que passar por aquele assunto que a gente começou o podcast, por essa barreira desse medo, de não querer aprender algo novo, né? E só que eu, como líder, passar por essa barreira, ok, agora qual que é o segundo desafio? Fazer meu time acreditar nisso também. Isso. Então, fazer isso que você falou, Ellen, sentar com o meu time, abrir o CRM deles, ver quantas oportunidades estão lá no funil dele. Geralmente, pela taxa de conversão, ele fecha com 30% das oportunidades. Então, qual que é a previsão de vendas que ele tem? Qual que é o ticket médio do produto que eu vendo, para a gente também ter a parte de receita? E mostrar para ele que se ele manter esse volume ou evoluir esse volume, ele vai ganhar X de comissão e de salário como um todo. Ótimo. Esse é o meu papel como gestor, mostrar isso para ele, porque às vezes o vendedor sozinho não vai conseguir fazer. E quando a gente entende que vendas é o
ponto principal para qualquer profissão, né? Porque assim, mas eu sou empresária, né? Eu sozinha, eu sou psicóloga, eu até falava muito isso, né? Eu brincava, uma vez o Erivelto me corrigiu, eu sou de humanas, não sou de exatas. Só que se você quer prosperar no teu negócio, se você é uma advogada, se você é uma psicóloga, seja o que for, tu tem que começar a se vender também, né? A se posicionar, a visualizar quantos clientes tu quer prospectar naquele mês, né? Pra quem tá nos ouvindo agora e tá muito sozinho nesse momento, não tem um time, não tem uma empresa ainda, é um MEI, né? Um microempreendedor, você tem que saber se vender também, você tem que trazer essa racionalidade da venda e não deixar o cliente, né, esperar ali, o cliente bater na tua porta. Saber se vender é o grande diferencial. Eu acho que o pessoal, quando a gente fala, você tem que aprender a vender, esse profissional individual, ele leva mais para um lado de tipo, agora eu vou ter que ser falastrão, eu vou ter que convencer as pessoas, eu quero que os meus clientes venham de maneira natural. E não, isso não é vendas. Na verdade, saber vender é saber negociar, é saber entender o lado da outra pessoa, a necessidade que ela tem, o sentimento que ela tá me trazendo, o que para ela é importante, o que não é, para eu saber apresentar meu produto ou meu serviço de uma maneira melhor. Saber se posicionar, saber qual é o público que você quer atingir, né? Então, tudo muito isso bom, vai fazer Ellen. diferença. Tô muito feliz, nós estamos acabando aqui mais um episódio do podcast pena. O Braço Direito. Nossa, eu queria já perguntar tantas coisas. E eu tô, assim, muito feliz, né? Cada podcast que a gente grava, né, Ellen, mais feliz eu fico porque a gente tá cumprindo com o nosso propósito. Aqui não veio uma única frase, uma única expressão à mesa de teóricos. Né? Foram tudo que a gente viveu, que nós estamos vivendo, né? O livro ele só entra para complementar, né, o nosso conhecimento, receita, né? A receita. Isso. O bolo a gente fez. Isso. A prática a gente viveu, né? A gente, né, presenciou. E aqui tá do meu lado uma pessoa que me ajudou demais, que ele foi e continua sendo. Todas as vezes que eu preciso, eu mando uma mensagem para ele e responde: Erivelto, toda vez que você tiver alguma dúvida, você me liga. Então, ele continua sendo o meu braço direito com relação ao comercial. Às vezes em uma dúvida, porque ele está mergulhado, inserido, e sempre ele tem uma novidade, né? Então, isso mostra que a gente precisa de alguém, de um mentor, para estar nos ajudando, né? Porque se a gente vai sozinho, é demorado. É como você falou. Se eu pego essa receita, eu peguei. Mas a receita ela é incrível, porque, e o próprio nome diz, a receita é previsível. Porque quando você pega a receita, quase nunca essa receita ela tá perfeita. Às vezes você vai botar esse bolo no forno, tá, mas cadê a temperatura? E quanto tempo que ele tem que ficar ali? Às vezes não tem isso, aí você perdeu tudo. Tem a receita maravilhosa, aí você vai fazer o quê? Buscar uma autoridade para trazer essa resposta, né? Uma pessoa que já fez, que já deu errado, né? Que acontecia às vezes lá no interior de Alagoas, que a gente botava o bolo, a minha mãe botava o bolo para cozinhar, não assar, né? Assar. E acabava o gás, aí o bolo não crescia. Aí, gente, era um caos. O que aconteceu ali? Faltou organização. Faltou visão sistêmica. Planejamento. Isso mesmo. Então, é tudo isso que quando a gente começa a empreender, a gente não tem a receita com tudo pronto. Não tem. Nem a receita tem. Isso vai acontecendo. E a empresa, eu costumo falar que é como se fosse um jogo de videogame. Cada etapa ela é diferente. E você tem que estar se ajustando e, né, no próximo movimento é uma situação nova, né? E a gente tem que estar inovando para tá atingindo o melhor resultado. Paolo, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Muito obrigado mesmo, estamos muito felizes. E Ellen, mais uma para conta. Foi ótimo, tá? Parabéns por compartilhar, né, todo o teu conhecimento. Sempre. E espero que o nosso público também tenha adquirido mais conhecimento com a tua fala. Muito feliz de ter sido convidado. A gente já tem esses papos, eu tava brincando antes de começar a gravação, né? Que, olha, quando sento com o Erivelto, a gente já meio que faz um podcast junto. A gente já conversa sobre vários assuntos, né? Então vamos segurar esses temas para quando a gente começar a gravar aqui, que vai ficar melhor. Sempre que precisarem de mim, eu vou estar aqui. Legal. Certo, pessoal, e assim a gente finaliza mais um podcast do Braço Direito. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem atentos, porque a gente vai estar sempre postando
coisas novas, novas ideias, novas sacadas, com novos temas, tá? Até a próxima! Inscreva-se agora no nosso canal e transforme conhecimento em ação. E para mais insights e dicas valiosas, nos siga em todas as redes sociais, @obraçodireito. Estamos aqui para ser o seu aliado na sua jornada empreendedora. Vamos juntos destravar o seu potencial e alcançar os resultados reais que a sua empresa merece. O Braço Direito, onde o sucesso empresarial começa.